Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Despertar no mundo de cultivo. Capítulo 701. Atrasado. Enquanto lágrimas se formavam em seus olhos, seus joelhos perderam a força e ela desabou. Naquele instante, ela viu a pior cena de sua vida. Malt estava de pé, respirando e segurando o osso da alma de Sam, enquanto o corpo deste homem jazia no chão morto. Os que estavam no campo de batalha perceberam o resultado desse confronto e expressaram felicidade ou medo profundo. Se um de seus líderes morresse, isso significava que um lado teria vantagem no confronto, e o outro estaria em desespero muito em breve. Os subordinados de Sam sentiram-se mal pelo líder, mas ninguém se moveu para vingá-lo. A coisa certa a fazer era fugir o mais rápido possível. Malt certamente estava gravemente ferido, mas ainda estava de pé com o osso da alma livre nas mãos. Se ele o absorvesse com sucesso, seria o fim da seita das Águias Cinzentas. Quando alguém se aproximou de Corina para levá-la embora, Malt olhou para a mulher e não a perseguiu. Ele também não se incomodou com a retirada dos anciões inimigos. Com aquele osso em suas mãos, sua prioridade era absorvê-lo. Depois disso, sua vida certamente estaria segura, e ele poderia fazer o que quisesse com todos esses idiotas. Ele manipulou o espaço ao seu redor e partiu dali, indo para um lugar seguro onde poderia absorver seu novo osso da alma. Eu voltarei. 2 dias depois de viajar bem ao norte de Secha, o grupo de Lotur finalmente chegou à província onde a seita das Águias Cinzentas estava localizada, deixando uma floresta nas proximidades da maior cidade daquela província. Seu grupo rapidamente seguiu para aquela cidade em direção à seita que supostamente estava em guerra. No entanto, eles imediatamente ouviram os rumores que circulavam recentemente ao entrarem em uma taverna. Que grande infortúnio! O vilão Malt assassinou brutalmente o patriarca Sam, e agora toda a província corre o risco de cair nas mãos de um tirano. Um velho que bebia ao lado de outros 2 velhos comentou sobre isso. Era possível sentir a negatividade no ar naquela taverna. Além de comentarem coisas bastante deprimentes, praticamente todos ali tinham expressões desoladas, demonstrando o quanto estavam tristes com a morte de Sam. Mas não foi só isso que os deixou tristes. Suspiro. As Águias Cinzentas estão acabadas. Ouvi dizer que o tirano Malt está atacando a sede da seita. Eles podem até já ter sido exterminados. Que dia terrível, meu serafim. Um homem fechou os olhos e disse isso, olhando para cima. Será que este é o início de um período sangrento para nossa província? A seita das Águias Cinzentas era um símbolo importante nesta sociedade, vista como defensora da paz e responsável pela estabilidade da província. Mas com a morte de seu líder e o fortalecimento de Malt, agora a seita dos ursos estava atacando a sede das Águias Cinzentas com todas as suas forças. Dizia-se que Malt havia absorvido o osso da alma de Sam e agora era imparável na província. Neste caso, este foi o começo do fim da seita das Águias Cinzentas, mas também da paz e tranquilidade desta província. O novo governante estava prestes a assumir a posição mais relevante deste território mais ao norte de Secha. Ao ouvir isso, os guias de Lotur imediatamente franziram a testa, percebendo que haviam demorado muito. Agora o inimigo provavelmente era forte demais para eles enfrentarem. Parece que ele conseguiu absorver aquele osso mais rápido do que pensávamos. O líder desses guias disse em voz baixa, sentindo medo. Se Lotur não conseguisse aqueles ossos, o que aconteceria com eles? Mas ao ouvir essas coisas, Lotur não perdeu o interesse por aqueles ossos. Pelo que ele acabará de ouvir, a notícia de que este Malt havia absorvido um osso da alma logo se espalharia. O que isso significava? Bem, pessoas fortes com poucos ossos definitivamente recorreriam a ele para caçá-lo. Como dito antes, não era fácil dizer se uma pessoa tinha um desses ossos, a menos que tivesse habilidades incomuns, como no caso de Lotur. Então, se alguém não fosse forte o suficiente para ter ossos da alma, a melhor coisa a fazer seria não falar e não deixar ninguém saber sobre isso. Alguns podem ter um pouco mais de liberdade sobre isso em lugares pequenos e fracos, mas definitivamente não era algo sobre o qual se pudesse falar abertamente. Pessoas poderosas podem estar vindo em direção a Malt neste exato momento. Vamos até essa pessoa, disse Lotur ao seu grupo. Teria sido melhor se tivéssemos chegado mais cedo, mas como todos sabem da riqueza desse homem, ele já está morto. Lotur não sairia matando pessoas em seu caminho só porque elas tinham ossos de alma. Mas esse grupo o trouxe àquele lugar para pegar 2 ossos que ficariam sem dono. Então, ele se interessou por essas coisas. Embora não tivesse inimizade com Malt, ele queria coletar esses ossos. Ele poderia até desistir se isso fosse algo que pudesse lhe causar problemas, já que assassinatos cometidos por especialistas poderiam desencadear reações extremamente negativas que afetariam até mesmo alguém como ele. Mas essa pessoa cometeu o erro de permitir que tais rumores se espalhassem. Agora, ele só podia suportar as terríveis consequências de ser alguém conhecido publicamente como portador de ossos da alma. Lotur deveria simplesmente deixar outros especialistas virem e coletarem esses ossos? Isso foi um grande não. O que você pretende fazer? Perguntou o homem de nível 18. Nada demais, só o que os outros tentariam fazer se tivessem a oportunidade, disse ele, sem saber para onde ir, indicando a um deles que o fizesse logo. Um deles prontamente fez o que deveria e assumiu a liderança do grupo, com todos os outros logo seguindo atrás daquela pessoa. Enquanto viajavam em direção à sede da seita das Águias Cinzentas, todos os 5 olharam na direção de Lotur com curiosidade sobre o que ele faria. Eles pretendiam lutar contra um cavaleiro da origem enfraquecido. No entanto, o oponente que teriam agora era um cavaleiro da origem em seu melhor estado e com 2 ossos da alma. Lotur poderia vencer alguém assim? Capítulo 702. Iniciando o ciclo de reencarnação.
Poucos minutos depois de o grupo partir para a sede das Águias Cinzentas, eles chegaram acima da sede de onde gritos irromperam. Sons de chamas e destruição se misturando com aqueles sons agudos. O cheiro de algo queimado era forte nos arredores enquanto uma coluna de fumaça subia daquele lugar em direção ao céu, manchando o lindo céu azul daquele dia ensolarado. Quando chegaram, os 6 imediatamente notaram que o grupo sectário Os Ursos ainda estava tomando conta do lugar. Aquilo. A mulher de nível 18 olhou para uma determinada parte da organização e franziu a testa. Lotur olhou na mesma direção e viu através das paredes, notando uma mulher sendo abusada por um santo de nível 19. Nome Malte. E cultivo da alma, nível 19. Cultivo corporal, nível 15. Força, 249. Constituição, 259. Destreza, 240. Agilidade, 250. E inteligência, 389. Percepção, 399. Vontade, 495. Alma, 1998. Lotur não conhecia Malte, mas como aquele era o único santo da origem nas proximidades, alguém com 2 ossos de alma, ele imediatamente identificou tal pessoa. O jovem de cabelos negros estreitou os olhos, vendo a coisa mais desprezível do mundo à sua frente. O que Malte estava fazendo não tinha explicação nem perdão. Ao ver isso, ele fechou os olhos por um momento e quando percebeu que não havia outros santos por perto, ele se moveu. Lotur manipulou o espaço e apareceu muito mais perto daquele quartel-general sob ataque, mostrando aos seus companheiros que ele era um santo. Malte da seita dos ursos. Você se tornou um poderoso cavaleiro, mas ainda se impõe contra uma mulher transcendente de alma nascente. Você é uma vergonha para aqueles do mesmo nível. Muito bem, aceite seu castigo. Quando um gigante de chamas apareceu atrás de Lotur, atacando na direção dos muitos homens que devastavam os arredores de seu quartel-general, ele usou suas próprias mãos e abriu uma fenda espacial. Após esticar uma das mãos sobre essa fenda, Lotur tocou os ombros de Malte e o puxou de onde estava, trazendo-o para fora daquele quartel-general. Ao perceber isso, Malte vestiu rapidamente as calças, perdendo de repente seu animus, para se defender do inimigo que acabará de ameaçá-lo. O nível parecia ser apenas o nível 18. Lotur fechou os olhos por um momento e sentiu a escuridão no corpo. No entanto, Lotur era muito mais forte do que ele, e Malte não conseguiu escapar de ser arrastado daquele jeito. Ele olhou para Lotur e imediatamente sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando os 2 ossos da alma emitiram algo semelhante ao grito de uma criatura inferior diante de sua superior. Quem é você? Por que está agindo contra mim? Perguntou Malte, sabendo que essa pessoa não podia ser subestimada, mesmo que seu nível parecesse ser apenas 18. Lotur fechou os olhos por um momento e sentiu a escuridão nos arredores, o que certamente traria novos infortúnios aos sobreviventes daquele lugar e às pessoas da cidade próxima mais tarde. Naquele instante, Lotur tirou sua arma do seu anel espacial e disse enquanto todos ainda estavam vivos sentiu o nível da foice das trevas. Não importa quem eu sou. Tenho apenas um propósito, me tornar mais forte e garantir que um pesadelo específico não se torne realidade. Malte dos ursos, não seja um canalha completo na sua próxima vida. Este é o fim da linha para você. Enquanto dizia essas palavras, Lotur moveu a foice, girando-a como se fosse uma hélice de ventilador. Enquanto ele caminhava lentamente para frente, a escuridão abandonou aquela arma, formando uma roda d'água negra carregando uma energia terrível que emitia sons horríveis. Graças aos céus. Vou te mandar direto para uma segunda chance, mesmo que você não a mereça. Esse é o Rio das Almas. O céu escureceu, e vários sons espectrais apareceram a até 1 quilômetro de distância de Lotur. Os vivos na área ao redor ficaram pálidos de medo ao verem criaturas das trevas surgindo do chão, muitas delas de níveis 17 e 18. Dada a força dos espectros que havia, as vítimas daquele lugar, mas também os criadores da desgraça da seita das Águias Cinzentas, tremiam de medo ao pensar em estar ali sem saber que havia tantos espectros nas proximidades. Gole, quase fomos mortos. Se ficássemos aqui por mais tempo, aquelas criaturas teriam nos destruído, pensou um transcendente do núcleo de alma, morrendo de medo daquelas criaturas. Até Malte olhou para os arredores com espanto, chocado com a quantidade de espectros ali, algo que ele não havia sentido momentos antes. No entanto, ele tinha mais medo de Lotur do que de qualquer espectro ali presente, pois, enquanto essas criaturas das trevas caminhavam em direção à roda d'água negra, o jovem se aproximava dele. A cada passo que se aproximava de Malte, o jovem Ritter parecia se tornar maior para o homem, que não conseguia nem mover as pernas devido à restrição imposta. Droga! Quem é esse monstro? Por que não consigo me mexer? Ele sentiu o coração bater mais rápido, mas todas as suas habilidades pareciam ter desaparecido diante da habilidade do oponente. Mas não foi à toa. Era uma habilidade de nível platina originária do cristal de sangue. Não havia como os ossos de grau prata e ouro desse homem neutralizarem a supressão gerada por aquela arma. Um manto negro apareceu sobre os ombros de Lotur, pois ele parecia trazer a morte para todos na área, especialmente para aqueles 5 que ousaram atacá-lo. Enquanto caminhava para Malte, os espectros entraram no Rio das Almas e se transformaram em nada, finalmente desaparecendo deste mundo e iniciando o ciclo de reencarnação. Lotur parou de girar sua foice e finalmente atacou Malte, desferindo um único golpe no peito do homem trêmulo enquanto o encarava com os olhos arregalados. Misericórdia! Mas não houve piedade. Num piscar de olhos, a foice da escuridão atingiu o corpo de Malte,
perfurando-o como se sua pele não fosse grande coisa. Mas o golpe espiritual desta arma foi muito pior que o físico. Quando o corpo de Malte se transformou em 2 pedaços separados diagonalmente, sua alma foi jogada para fora do corpo, fazendo-o ver o fim. Não, ele queria gritar, mas não conseguia. Tudo o que lhe restava fazer agora era observar seu próprio fim enquanto flutuava lentamente em direção ao Rio das Almas. Lotur só precisava ativar o Rio das Almas uma vez, e todo o resto aconteceria automaticamente até que todas as almas que ele enviasse para a roda d'água se esgotassem. Só depois disso, o fluxo cessaria e se dissiparia lentamente. Sabendo disso, Lotur ignorou o grito desesperado de Malte, gesticulando em sua direção implorando por misericórdia, e pegou os 2 ossos de alma que se destacavam do cadáver. Quando uma pessoa morria, os ossos da alma em seu corpo se separavam do resto dela, então não havia grande necessidade de remover esses ossos manualmente. Lotur rapidamente pegou os 2 em suas mãos, notando que a qualidade deles não era ruim, embora não fossem bons o suficiente para ele. Capítulo 703. Entrega na cidade Peters. 2 ossos de generais demônios, um de grau prata e outro de grau ouro. Ao ver suas características através do sistema, Lotur imediatamente decidiu que teria que enviar esses ossos para suas mulheres. Se um deles absorvesse um deles antes de avançar para o 4º estágio, ela poderia elevar a qualidade de um deles do grau prata para o grau ouro. Quanto ao outro, também poderia ser aprimorado, embora não tivesse chance de atingir o grau platina apenas com esse avanço. Usarei essas pessoas. Lotur olhou na direção dos 5 que o levaram até ali, todos olhando em choque para a roda d'água negra perto dele. A essa altura, a maioria dos espectros da área já havia sido totalmente absorvida pelo Rio das Almas e desaparecido deste mundo. Todos eles foram forçados a começar a reencarnação sob os poderes da foice das trevas. Ao mesmo tempo, a alma de Malte já estava prestes a subir na roda d'água, sem esperança de escapar. A viúva de Sam conseguiu se vestir e sair do interior daquele quartel-general para ver o que estava acontecendo. Ela tinha lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto enquanto via o destino de seu carrasco sendo definido. Você está morto. Você está morto. Eu não preciso mais de vingança. Ela estremeceu enquanto um sorriso estranho se formava em seu rosto. Enquanto algumas pessoas de sua seita olhavam para ela e viam vestígios de sangue escorrendo por suas pernas, sentindo raiva por sua incapacidade de protegê-la. Corina fez algo que chamou a atenção de todos. Enquanto todos olhavam para o Rio das Almas, o som de uma lâmina cortando o ar soou na posição de Corina antes de atingir algo macio. Tosse. Argue. Tosse. Imediatamente quando uma das 2 mulheres do grupo de guias de Lotur olhou na direção da mulher que havia sido abusada, ela abriu os olhos em choque. Aquela mulher. Ela se matou? Perguntou em voz alta a mulher de nível 18 ao ver o sangue esguichando do pescoço de Corina enquanto ela segurava uma lâmina perto do ferimento. Lotur estreitou os olhos ao ver isso. Que pena. Mas depois do que aconteceu aqui, ela tem o direito de morrer como quiser. Pelo menos ela pode reencarnar e não continuar vagando por este mundo como uma criatura horrível. Ele pensou enquanto via a alma de Corina seguindo o fluxo do Rio das Almas. Ele poderia salvá-la se quisesse, mas não havia motivo para isso. Então Lotur controlou a foice em suas mãos e fez a roda d'água girar mais rápido, acelerando o processo. A essa altura, todos os homens da seita dos ursos mortos pelas chamas de Prometeu haviam entrado no ciclo de reencarnação, e apenas os sobreviventes das águias cinzentas foram deixados para trás. Vários jaziam no chão, feridos demais para fazer qualquer outra coisa, mas alguns olhavam na direção da habilidade da foice das trevas, assistindo com lágrimas nos olhos ao fim de Corina. Como esposa de Sam, todos respeitavam Corina, mas sabendo o que havia acontecido com ela e como ela havia cometido a coisa mais desafiadora para qualquer cultivador, acabar com a própria vida, muitos ali sentiram um peso enorme no coração. Matriarca. Um homem murmurou enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Hora de acabar com tudo isso, pensou Lotur, observando as últimas almas passarem pelo Rio das Almas. Em meio ao fim inesperado do conflito, os guias de Lotur olharam para ele novamente, mas dessa vez muito mais temerosos, tendo visto suas habilidades chocantes. O que faremos? Perguntou um deles em voz baixa enquanto Lotur terminava o que estava fazendo. O que você quer dizer? Temos alguma alternativa? Mas desrespeitamos um santo. Um santo muito mais poderoso que o mestre da seita dos ursos. E que diferença faz ele ser um cavaleiro poderoso? Já estivemos nas mãos dele antes, então não mudou nada. Eles discutiram entre si até que Lotur terminou seu trabalho, purificando completamente a área. Nenhum espectro foi deixado para trás, e todas as almas dos mortos passaram pela roda d'água da escuridão. Ao terminar seu trabalho ali, Lotur não se preocupou em coletar os despojos de guerra. Simplesmente olhou para seus guias e fez sinal para que viessem até ele. Gole, Sênior, o líder dessas pessoas disse em tom trêmulo, com 100% de sua livre vontade, já que Lotur não estava manipulando a escuridão em seu coração. Mas Lotur o impediu de continuar e ordenou: tenho 2 ossos de alma que quero que você leve para minhas mulheres. Um de vocês me guiará até a fronteira deste estado com Rablus, e os outros viajarão para a província de Lin, em Leopoldina. Você deveria ir para a cidade Peters e entregar esses ossos para Victoria Frost. Ah, certo, entregue esta carta para ela também. Enquanto falava, Lotur rapidamente escreveu uma nota dizendo que o osso de grau ouro deveria ser dado a Elk e o de grau prata a Naliese. As características desses ossos eram as mais adequadas para os 2. Além disso, entre suas 4 mulheres, essas 2 tinham os atributos mentais mais baixos. Lotur queria equilibrar os talentos de suas mulheres, para não simplesmente fortalecer as mais fortes delas e deixar as outras para trás, vulneráveis. Essas pessoas olharam para Lotur estranhamente, vendo alguém disposto a desistir de ossos de alma pela primeira vez na vida e ainda enviá-los para outras pessoas. Sênior, posso perguntar por quê?
Por que você simplesmente não absorve esses ossos? E por que confia em nós? Perguntou a mulher de nível 18. Lotur balançou a cabeça, indicando que a pergunta era boa. Eles são bons? E por que confiar em nós? Perguntou a mulher de nível 18. Lotur balançou a cabeça, indicando que a pergunta era boa. Ele respondeu, tenho algo para fazer e não sei quanto tempo ficarei fora. No entanto, será importante que as pessoas para quem você entregará esses ossos os absorvam o mais rápido possível. Então, vou deixar você fazer essa entrega. Quanto a absorvê-los, esses ossos não me chamam a atenção. Infelizmente não é isso que estou procurando. Eles ouviram isso em silêncio, sem saber o que dizer. Mas então, Lotur estreitou os olhos, e chamas negras surgiram em suas mãos. Eu controlarei você enquanto faz esta entrega. Eu não confio em vocês, então até que isso aconteça, vocês serão meus escravos. Essas pessoas deram um passo para trás, vendo que seu destino ainda estaria nas mãos de Lotur, mesmo que cada um seguisse seu caminho. Mas não se preocupe, se você fizer tudo o que eu ordenei, depois que você entregar esses ossos e minhas mulheres os absorverem, você estará livre novamente. Depois de dizer isso, Lotur rapidamente infundiu as chamas negras em cada um dos 5, colocando-os sob seu controle. Feito isso, ele selecionou a pessoa mais fraca para guiá-lo até a fronteira de Secha com Rablus, reservando a mais forte para viajar até Leopoldina. Agora vão. Vá o mais rápido que puderem, mas levem o tempo necessário para chegar à cidade Peters em segurança, disse Lotur antes de se despedir daquelas pessoas. Capítulo 704. Uma realidade diferente. Em uma terra onde nenhuma vida crescia, os solos eram tão negros quanto o céu noturno, e uma névoa escura cobria parte dos arredores, escondendo parte do que existia ali. No meio desta área, um palácio de pedra da mesma cor de tudo ao redor estava escondido sob as sombras, em um lugar onde não havia dia nem noite. Lá, um ser sentado no trono central deste palácio de repente abriu os olhos enquanto sentia uma flutuação espiritual muito particular. Essa sensação. Quem fez isso? A criatura fez com que toda a energia espiritual ao redor se agitasse enquanto seus olhos se estreitavam e seu corpo escuro e semi-transparente vibrava. Excelência! Aconteceu alguma coisa? Ao ver a reação incomum de seu líder, uma criatura vestida com armadura e armada perguntou. Alguém iniciou artificialmente o ciclo de reencarnação de um grupo de pessoas e espectros, disse ele a um de seus homens nos arredores. Vá, procure por esse ser. Ele deve estar de posse de um dos itens magníficos. Sim, excelência. Vários deles gritaram simultaneamente antes de desaparecerem dali. Enquanto isso, a criatura apoiava a cabeça em um dos punhos. Olhando para frente e vendo a distância daquele lugar enquanto sua cabeça estava estranhamente inclinada 90 graus para o lado. Alguém está tentando interferir nos meus planos? Enquanto isso, em Rablus, havia uma pequena vila no noroeste deste estado, não muito longe do início da região ancestral, perto da fronteira com Norid. Neste local, um grupo de pessoas estava reunido em uma pequena cabana, com expressões nervosas no rosto, mas também tons sombrios na voz. O que vamos fazer? Ultimamente, o número de pessoas perigosas para Nossa Senhorita aumentou muito em Norid e Rablus. Os tempos estão mudando. Os altos poderes estão ficando mais agitados. Até os malditos demônios estão colocando nossos planos em risco. Suspiro. Antes podíamos nos esconder facilmente, mas agora nossa margem de manobra diminuiu bastante. O que faremos se isso continuar? Não temos muito o que fazer. Só nos resta esperar pela jovem senhorita. Se lhe dermos tempo, ela ficará mais forte e nos levará ao topo do mundo. Enquanto conversavam naquela cabana, o silêncio se instalou naquele lugar onde existiam cerca de 50 casas. Mas mesmo com tantas casas disponíveis, menos de 10 delas estavam ocupadas. Estranhamente, algumas casas desocupadas pareciam ter sido subitamente descartadas. Quem entrasse em uma delas veria lugares com roupas e pratos nos armários, pratos, talheres e copos esperando para serem lavados nas pias. Era como se esses lugares tivessem sido abandonados de repente por seus donos, enquanto ninguém mais se importava com a situação dessas casas. Mas em uma parte desta vila havia uma barraca cheia com vários seres esperando para serem abatidos. Num piscar de olhos, 3 dias se passaram desde a morte de Malt. Depois de viajar ao lado de uma mulher de nível 17 controlada por sua habilidade, Lotur cruzou a fronteira de Secha para Rablus. Ao fazer isso, ele ordenou que a mulher retornasse ao lado de seu grupo, que estava viajando para a cidade Peters. Agora que estava em seu estado de destino, ele pretendia continuar sua jornada sozinho. Aquela pessoa não podia mais ajudá-lo, então eles se separaram horas antes. Tendo iniciado a parte final de sua jornada em busca da família do fragmento de alma que conheceu em Leverens, Lotur imediatamente procurou uma cidade grande, interessado em mais informações. Agora em Rablus, ele certamente encontraria um lugar com mais informações do que aqueles por onde passou. Ah, demônios atacaram outra vila. Que grande tragédia! Ao entrar em uma taverna na primeira cidade de Rablus que parou, Lotur franziu a testa ao ouvir esse comentário casual, não esperando já chegar a um lugar onde havia ouvido falar de demônios. É a vida, velho. Essas criaturas causarão o caos enquanto não houver caçadores fortes o suficiente para matar os líderes demoníacos. Um jovem comentou com um ancião, vestido com as vestes da igreja dos serafins. Suspiro. Infelizmente nosso estado está perto do covil dessas criaturas. Enquanto isso continuar, notícias como o fim da Vila Pinecros continuarão surgindo, comentou outro ancião. A cada 20 anos, temos um massacre de grandes proporções. Nada fora do normal até agora. Vários suspiros soaram nos arredores enquanto as pessoas lidavam com mais um massacre que havia se tornado notícia recentemente. Segundo relatos de notícias, demônios atacaram a Vila Pinecros e exterminaram um grupo de mais de 500 pessoas.
Essa notícia chocaria as populações do sul do continente, levando muitos a considerarem migrar por medo de que algo assim acontecesse com eles. Mas em Rablus, avistamentos de demônios eram mais comuns do que em qualquer outro lugar do continente, e a população do Império estava acostumada com a notícia. Ninguém gostou disso, mas sem a possibilidade de superar esses problemas, o que eles poderiam fazer se não tentar viver suas vidas? Eles deveriam fugir do estado e deixar o território para os demônios? Líderes dos vários poderes por trás deste estado se recusaram a fazer isso, o que, por outro lado, motivou muitas pessoas comuns a continuarem vivendo neste império, tendo a oportunidade de servir clãs, seitas, famílias e associações dos mais variados tipos. Para tudo havia um preço. Para ter oportunidades que não teriam em estados mais fracos, dezenas de milhões de pessoas se acostumaram aos perigos de viver neste domínio perigoso. Lotur percebeu isso imediatamente ao entrar na taverna. Parece que a ação de grupos demoníacos é muito desenvolvida neste estado. Ele observou, interessado, algumas pessoas falando sobre o assunto nas redondezas. Se ele encontrasse uma dessas criaturas. Mas então alguém falou com ele, distraindo-o. Senhor, o que vai ser? Perguntou uma jovem de seios fartos, parando diante de Lotur, esperando para receber o pedido daquele belo homem de cabelos negros. Lotur olhou para aquela mulher de medidas fartas e disse, traga-me uma sopa. Depois de alguns momentos, o pedido de Lotur chegou, e ele colocou um saco de moedas na mesa, indicando para a mulher se sentar. Ela olhou para Lotur de forma estranha e disse, olha, eu não vou sair com você só porque. Quando ela estava prestes a rejeitar mais um que tentava levá-la para a cama, Lotur a interrompeu e disse, senhorita, não me entenda mal. Quero o seu conselho, não outra coisa, embora eu esteja tentado. Ele sorriu. Conselho? Ela arregalou os olhos, surpresa. Que tipo de conselho? Lotur riu e disse, estou nesta cidade pela primeira vez. Gostaria de informações sobre a localização de algumas organizações. Por que você não tira o dia de folga para me guiar? Ela verificou a bolsa de moedas de Lotur e viu que nela estava o pagamento pela sopa e 10 moedas de ouro, uma quantia absurda para um bônus. Capítulo 705. Realidade da casa de cultivo. Lotur então disse, acabei de chegar a esta cidade, mas enquanto caminhava pela avenida principal, o cheiro da carne assada desta taverna me chamou a atenção. Então vim direto para cá antes de procurar um guia. Ao vê-la, imediatamente decidi que você seria a melhor guia possível. Certamente será um prazer passear por esta cidade ao lado de uma beldade como você, senhorita. Então é por causa da minha beleza, disse ela, mostrando seus dentes perfeitos para Lotur. Muito bem, vou ver o que posso fazer, mas não prometo nada. Ok, espere por mim aqui. Depois de um tempo, Lotur terminou de comer sua sopa, e a bela atendente com belas curvas retornou até ele. Ok, estou pronta. Aonde você quer ir? Ela parou em frente à mesa de Lotur, vestida de forma diferente de momentos antes. Agora, em vez do avental e da roupa de trabalho que usava, ela colocou um lindo vestido verde claro com um decote adorável, que também não escondia suas pernas. A propósito, meu nome é Natalie. Prazer, Egon. Lotur sorriu para ela. Então, qual é o seu primeiro destino? O que você está procurando? Natalie não tinha um cultivo elevado. Ela era apenas uma guerreira mortal, nível 8. Então, não conseguia sentir a diferença gigantesca entre ela e Lotur e naturalmente, o tratava como um igual. Lotur respondeu, leve-me à casa de cultivo local. Casa do cultivo, hein? Enquanto ambos saíam da taverna, ela conversava com Lotur. Você está atrás de alguma missão? É um mercenário, Egon. Não exatamente. Só estou atrás de algumas informações. Então, o que você faz da vida? Você é algum tipo de guerreiro? Natalie era bastante falante, então, enquanto guiava Lotur até a casa de cultivo, ela continuou o caminho conversando com ele, perguntando coisas para entender quem ele era, mas também falando sobre si mesma. Ela era uma jovem no auge, com 21 anos e já estava no nível 8. Ela não tinha nenhum talento ruim. Infelizmente, ela veio de uma origem humilde e teve que trabalhar duro para pagar seus estudos em uma academia local. Com o trabalho oferecido por Lotur, ela poderia pagar semanas de suas despesas, então não pôde deixar de ficar curiosa sobre ele. Depois de ouvir várias respostas, algumas verdadeiras, outras inventadas por Lotur, eles chegaram à casa de cultivo. Esta foi a primeira cidade por onde Lotur passou em Rablus. Mas já na parte mais ao sul do Império, ele pôde constatar que a qualidade local era muito superior à que encontrara em Secha e Lenche, mas não foi à toa. Vivendo em um lugar onde monstros apareciam constantemente, essa população precisava ser mais forte do que a média ou encontrar maneiras de compensar possíveis fraquezas. Havia vários santos naquela cidade, principalmente no prédio da casa de cultivo onde Lotur acabará de entrar. Ao chegar lá, Lotur foi diretamente para a área de informações. Senhor, o que o senhor quer em nosso humilde posto? Alguém foi ao encontro deles, rapidamente reservando uma sala para que ambos aguardassem a pessoa que viria falar com eles. Natalie viu isso e estranhou, pois normalmente era preciso enfrentar filas na casa de cultivo para fazer qualquer coisa lá. Mas Lotur foi imediatamente direcionado para uma sala enquanto vários outros ainda aguardavam sua vez de serem atendidos. Mas ela não perguntou nada de imediato. Ficou ali observando em silêncio. Algo estranho para ela era que se algum conhecido a visse assim, saberia que ela tinha algo em mente. Ela só não falava quando tinha algo importante em mente. Lotur não percebeu a curiosidade da mulher e apenas esperou em silêncio pelo funcionário do posto. Depois de apenas 2 minutos, alguém vestido com o uniforme da casa de cultivo, com o símbolo de sua posição naquele lugar, apareceu lá para recebê-los. Imediatamente ao ver aquele homem, Natalie abriu mais os olhos e viu um aluno da terceira série vindo atender Lotur. A casa de cultivo tinha sua hierarquia. Além disso, havia uma distinção entre oficiais e membros. Os primeiros eram geralmente meros mortais, e os últimos cultivadores.
Eles também tinham uma classificação interna de acordo com o nível de cultivo. Um cultivador de primeiro estágio seria um membro de primeiro grau, enquanto um cultivador de segundo estágio seria um membro de segundo grau. Havia outras classificações de acordo com o tipo de trabalho que cada um realizava. Ainda assim, Natalie sabia que qualquer membro do terceiro grau tinha grande importância dentro da casa de cultivo. Senhor, o que você precisa? O homem cumprimentou Lotur educadamente enquanto se sentava com os dois no lado oposto da mesa. Senhor? Nicole olhou para Lotur pelo canto do olho, percebendo que o homem ao seu lado não era insignificante como ela. Lotur ignorou as dúvidas de Natalie e perguntou ao membro da casa de cultivo. Tem um nome e gostaria de pesquisar informações relacionadas a ele. Qual nome? Matias Seideiman. Ele está morto há muitos anos, mas era um caçador de demônios, um transcendente de ápice antes de morrer. Lotur falou sobre o fragmento de alma que encontrara em Leverens. Um caçador de demônios? Não sei se temos informações sobre essa pessoa aqui, mas se não tivermos, com certeza temos em algum lugar. O homem folheou o livro que havia trazido, indo em direção à parte do caçador de demônios. É bom saber. Existe alguma maneira de você enviar um comunicado por meio de suas postagens buscando essas informações? Se não tivermos acesso a essas informações, eu farei isso, Senhor. Antes de ficar em silêncio, o homem falou e se concentrou na lista de nomes que havia encontrado. Todo caçador de demônios que se tornava um transcendente, mais cedo ou mais tarde, entrava no catálogo de especialistas registrados pela casa de cultivo. Isso não só porque geralmente possuíam ossos da alma e eram muito fortes, mas porque em um lugar tão perigoso quanto aquele estado, ter contato com pessoas assim era importante. Mais cedo ou mais tarde, uma organização pode precisar da ajuda de muitos desses profissionais. Saber onde encontrá-los, contatos e outras informações era crucial. É por isso que a casa de cultivo vem comprando informações sobre caçadores de demônios desde os tempos antigos. Às vezes não tinham notícias da morte de um desses caçadores de demônios, então esses nomes permaneciam em suas informações atuais. Mas mesmo quando um deles morria, essa organização não se livrava das informações até saber o estado exato de seus ossos da alma. Como os ossos eram extremamente raros e valiosos, qualquer pessoa que tivesse vários deles era mantida sob observação mesmo após a morte, enquanto não fosse confirmado que novos donos tivessem chegado até esses ossos. A casa de cultivo continuaria a procurar informações sobre essa pessoa na esperança de encontrar seus ossos. Capítulo 706. Como encontrá-los? Ao encontrá-lo, ele imediatamente infundiu um pouco de seu poder espiritual naquele livro, fazendo com que o nome de Matias brilhasse intensamente. Um fluxo de informações percorreu seu corpo e chegou ao seu cérebro. Ele então começou a falar. Matias Seideiman, um caçador de demônios de terceiro estágio do antigo reino Grapia. Seu nome tornou-se conhecido há quase 5.000 anos. Segundo rumores, ele tinha mais de 5 ossos da alma na última vez em que foi visto em combate. No entanto, ele foi expulso da igreja Serafim após se envolver em um caso amoroso com alguém do povo ancestral. Depois disso, juntou-se ao exército real de Grapia e participou da guerra que acabou destruindo Grapia. As informações que a casa de cultivo tinha sobre o homem por trás do fragmento de alma que Lotur encontrou eram apenas básicas, mas ainda assim eram muito mais do que aquele jovem possuía. Então foi por isso que ele deixou sua família. Lotur se perguntou. Um homem teve que trabalhar para pagar suas contas. Os especialistas precisavam de muitos recursos para continuar avançando, conseguir bons itens para seus familiares, etc. Os caçadores de demônios geralmente recebiam apoio financeiro, com recursos e muito mais da igreja Serafim, além de terem muita liberdade de onde e como agir. Tirando algumas situações extremas em geral, um forte caçador de demônios como Matias poderia até ficar longe da igreja por anos sem problemas. Mas ao ser expulso desta organização, este homem acabou numa situação em que teve de se juntar a uma nova força, uma que limitava grande parte das suas liberdades. Uma guerra eclodiu assim que ele se juntou às forças reais de Grapia. O resto é história. 5 ossos da alma? Natalie exclamou ao ouvir isso, chocada por haver pessoas assim no mundo. Sim, ele era um bom caçador de demônios, senhorita. O homem também ficou impressionado. Não foi fácil conseguir esse feito. Mas entre caçadores de demônios perto do 4º estágio, é comum que tenham pelo menos 4 ossos. Mas há relatos de pessoas com 6, 7 e até 8 ossos da alma, disse ele com um brilho nos olhos, olhando para aquela mulher. Mas isso é terrível. Existem pessoas assim? Elas devem ser invencíveis. Lotur ouviu isso e se distraiu momentaneamente. Na verdade, não. Caçadores de demônios talentosos não aceitam qualquer osso. Muitos não absorvem ossos novos para se fortalecer, a menos que seja um osso de um demônio bem ranqueado. Portanto, certamente os mais fortes estão mais atrasados em número de ossos do que os de menor talento, que absorvem qualquer osso em que colocam as mãos. Ossos da alma não podiam ser removidos. A única maneira de um deles se separar de um corpo e espírito era com a morte da pessoa. Assim, à medida que se fortaleciam e preenchiam partes do corpo espiritual, os caçadores de demônios se tornavam mais seletivos. É por isso que era tão difícil encontrar pessoas com um corpo espiritual completo neste mundo. Mesmo aqueles que cometeram o erro de absorver ossos de qualidade inferior até o 7º ou 8º osso eventualmente não absorveriam os ossos perdidos até encontrarem ossos de boa qualidade ou estarem perto da morte. Ao atingirem seus últimos anos de vida, esses caçadores tentariam absorver qualquer tipo de osso da alma e completar seu corpo espiritual, numa tentativa de aumentar sua expectativa de vida e testar a lenda que dizia que pessoas assim se tornavam imortais.
Mas mesmo fazer isso com ossos de baixa qualidade não era fácil. Afinal, havia 10 espaços no corpo humano. Ao atingir 8 ou 9 espaços utilizados, restavam poucas opções. Poderia acontecer que os ossos perdidos fossem de um tipo raro e difícil de encontrar. Nesse caso, até mesmo encontrar um de baixa qualidade seria difícil. A única opção para um caçador de demônios nessa situação seria encontrar um híbrido de humanos e demônios. Além de gerar o melhor osso possível em termos de qualidade, o híbrido geraria um osso que faltava em tal humano. É mesmo? Perguntou Nathalie. O oficial da casa de cultivo concordou. De fato, ao obter mais ossos, naturalmente se torna mais exigente. Lotur olhou para o homem e perguntou. Gostaria de saber se há alguma informação sobre aquela pessoa do povo ancestral que o expulsou da igreja. Aquele homem olhou novamente para o livro à sua frente e viu uma opção de informação secundária sobre aquele homem. Tudo o que sabemos aqui é que ele viveu por 3 anos com essa mulher do povo ancestral e depois se separou dela para se juntar ao exército real. Não há informações sobre ela aqui, então aconselho você a procurar em um de nossos postos mais perto da região ancestral ou da igreja Serafim. Essa pessoa motivou uma rara expulsão de um caçador de demônios, então provavelmente há um arquivo sobre ela na sede da igreja. Em uma de nossas postagens perto da região ancestral, você pode procurar por mulheres do povo ancestral expulsas de suas tribos por se envolverem com humanos. Talvez você consiga encontrar informações que liguem esse homem a isso. Certamente não houve muitos casos de mulheres assim no período em que Matias foi expulso da igreja. Ao ouvir isso, Lotur aceitou o conselho do homem e pagou pelo serviço referente a essas informações. Saindo da casa de cultivo, ele parou em frente ao local e disse a Nathalie, agora, gostaria de passar na Associação de Mestres de Formações e também na Guilda de Alquimistas local. Ela ouviu isso, mas perguntou, Egon, quem exatamente é você? Por que aquelas pessoas da casa de cultivo te trataram tão bem quando normalmente isso não acontece? Eu posso te dizer isso, mas só se você me der algo em troca. Lotur agarrou sua cintura e a trouxe para mais perto de si, olhando nos lábios de cereja de Nathalie. Nathalie olhou em seus olhos em silêncio por um momento, sentindo arrepios percorrerem seu corpo. Embora sua aparência estivesse ligeiramente alterada pelos comprimidos que tomava, Lotur ainda era extremamente bonito. E mesmo que uma mulher tão jovem estivesse acostumada a ser paquerada por homens jovens, bonitos e poderosos, Nathalie não conseguia deixar de se sentir nervosa com ele. Um pouco excitada pelo mistério e pela aparência daquele homem. Ela engoliu em seco e o soltou respirando fundo. Temos que ir a mais alguns lugares, não é? Não vamos nos perder em devaneios. Ela caminhou na frente dele, indo em direção a um desses lugares, enquanto Lotur sorria e observava o balanço de seus quadris fartos. Mas eu quero me perder nesses devaneios. Capítulo 707. Nenhum caso futuro. A noite estava caindo, e o movimento na cidade onde Lotur havia parado estava gradualmente diminuindo à medida que o fim do dia se aproximava. Mudanças começaram a acontecer na cidade, com alguns descansando e outros se concentrando em suas responsabilidades. Mas no meio disso tudo, Lotur estava fazendo algo que não fazia há vários dias junto com a linda Nathalie. Depois de viajar pela cidade em busca de materiais e livros para se aprimorar, Lotur chegou ao local onde estava com Nathalie, com o pretexto de comer com ela. No entanto, quando ele foi para o quarto de hotel onde passaria a noite, seus planos mudaram um pouco quando Nathalie percebeu que ela não jantaria mais, mas seria o jantar de Lotur. Mas por mais que estivesse um pouco relutante em se entregar a um homem que conhecera apenas algumas horas antes, esta bela mulher não conseguiu resistir aos encantos do jovem Ritter. Enquanto ela se deixava beijar por ele, seu corpo se tornou um mar de chamas ardentes. Ela provavelmente ficaria louca se não fosse até o fim. Então Lotur conseguiu o que queria, provou um novo sabor. Nathalie não era virgem. Ela teve suas experiências. Mas por mais que alguns preferissem as mais puras, Lotur não achava ruim se divertir por algumas horas com alguém experiente. Já que ele não a levaria consigo e provavelmente não a veria novamente, não seria melhor se ela já soubesse o que fazer nessa breve diversão deles? E caramba, Nathalie era uma parceira sexual fantástica. Mesmo fraca, ela parecia ter um motor funcionando em seus quadris e se movia de uma maneira que poderia deixar homens comuns loucos. Seu corpo era incrível, com seus melões grandes e curvas redondas, grandes o suficiente para que não coubessem nas mãos de Lotur. Enquanto a experimentava, o jovem Ritter rapidamente a abençoou com seu dragão, ajudando a controlar o fogo daquele corpo lascivo. Naquele exato momento, eles estavam terminando outra rodada de bênçãos de Lotur, com Nathalie recebendo a semente mágica daquele jovem. Ah, é tão bom! Nathalie exclamou enquanto parava de mover seu corpo em cima de Lotur. Enquanto isso, seus melões quase sufocaram Lotur. Lotur sorriu enquanto segurava a cintura da mulher com as 2 mãos e sentia seu dragão sendo apertado por Nathalie. O rosto dele estava suado, mas esse suor não era dele, e sim de Nathalie, uma mulher fogosa que pingava suor, mas ainda tinha um olhar vivaz no rosto. Dava para perceber que ela estava gostando de tudo isso ainda mais do que ele. O olhar em seu rosto era o mesmo de uma pobre alma faminta, sedenta por algo que não tinha há muito tempo. Para alguém que se recusou tanto, você está gostando mesmo, né? Você é uma safada, Nathalie murmurou ele, sorrindo. Lotur mordeu os lábios, então deu um tapa nas curvas de Nathalie. Para! Ah! Nathalie estremeceu completamente, sentindo os músculos do corpo se contraírem enquanto ela chegava ao clímax mais uma vez. Egon, você é muito. Dessa forma, eu não consigo. Ela disse enquanto ofegava e emitia sons celestiais. Ele riu e roubou um pouco do fôlego dela, beijando Nathalie calorosamente. Lotur perguntou, quer mais, Nathalie?
Ainda tem gases para continuar? Ela não disse nada, apenas moveu a cabeça para cima e para baixo enquanto olhava para o dragão de Lotur. Ela nunca tinha estado com alguém como ele antes. As habilidades de Lotur estavam muito acima da média, assim como suas medidas. Para uma mulher difícil de agradar como ela, estar com Lotur era como chegar ao auge. Sem saber quando teria outra chance de vivenciar essas emoções, ela só pôde se entregar totalmente a ele. Lotur sorriu ao ver a fome no olhar dela. No meio da noite, Lotur e Natalie terminaram sua sessão de prazer selvagem, tendo atingido o clímax tantas vezes que ambos perderam a conta de quantas vezes haviam sido. Quando terminaram, Natalie não notou sintomas clássicos de avanço no cultivo devido à bênção que Lotur geralmente dava às suas mulheres. Lotur agora era totalmente capaz de se controlar para dar o que decidisse. Então ele limitou os efeitos de fazer com Natalie e ajudou apenas a atingir o pico do nível 8. Ele poderia ajudá-la mais do que isso, mas não queria chamar a atenção para sua habilidade e não achava que um avanço mais significativo a ajudaria muito. Ou seja, como uma pessoa comum que não teria mais a chance de estar com ele, ter um cultivo corporal mais forte não a ajudaria muito em sua jornada. Quando ele terminou de se divertir com ela, ele saiu da cama e rapidamente se lavou antes de se preparar para sair. Natalie dormia pacificamente na cama, então Lotur apenas deixou uma carta e um anel espacial para ela antes de prosseguir com seus planos e deixar a cidade. O caso de algumas horas não teria futuro, então seria melhor não só para ele, mas principalmente para ela. Se ao amanhecer ele já tivesse ido embora e um não tivesse que se despedir do outro. Ao amanhecer, Natalie acordou com um sorriso no rosto, estendendo lentamente as mãos para Lotur enquanto seus olhos ainda estavam fechados. Mas percebendo que não estava alcançando, ela abriu os olhos. Egon, perguntando e não recebendo resposta, ela prontamente se levantou, sentindo seu sono passar instantaneamente. Ela se sentiu um pouco nervosa e seu coração começou a bater mais rápido. Sabia que não tinham futuro juntos. Egon era um grande cultivador, uma pessoa rica com boas perspectivas. Mesmo assim, ela desejava poder se despedir dele. Goste ou não, essa curta passagem de Lotur por essa cidade marcaria essa mulher para o resto da vida. Ela sentiu os olhos lacrimejarem e suspirou. Mas logo viu uma carta com um anel espacial ao lado da cama. Natalie, foi uma ótima experiência. Espero que você não fique triste, mas preciso ir. Não sei se nos encontraremos novamente. Então deixei algumas coisas para você neste anel. Isso vai te ajudar a crescer, mas também a se aproximar de mim. Talvez nos encontremos do outro lado do continente se você se tornar um especialista um dia. Egon. Lágrimas brotaram em seus olhos depois que Natalie terminou de ler isso. Capítulo 708. Testando uma teoria. Depois de deixar Natalie, Lotur seguiu para o norte, em direção à fronteira entre Rablus e Norid. Agora ele tinha planos de entrar em um dos postos avançados da Igreja Serafim e obter informações sobre aquele fragmento de alma, bem como buscar mais informações nos postos avançados da Casa de Cultivo mais ao norte. Não mais interessado em passar pelas cidades até chegar às proximidades da região ancestral, Lotur seguiu o caminho das florestas daquele estado. Nessa jornada, após conhecer Natalie, ele retornou para treinar algumas de suas profissões, incluindo a de mestre em venenos. Como ele não podia ativar casualmente sua habilidade de linhagem e melhorar suas afinidades e resistências roubando-as de outros, Lotur não foi capaz de melhorar suas características relacionadas desde que deixou a prisão imperial. Assim, ele comprou vários itens para treinar nessa viagem, coisas para mestre de venenos e mestre de formações, que poderiam ser usados para treinar suas resistências. Com isso, ele fez 8 horas de viagem, 4 horas de treinamento e 4 horas de descanso, repetindo o ciclo. Por isso, ele já havia melhorado um pouco suas resistências nesses 2 últimos dias de viagem. Resistência a veneno de nível ouro. Progresso, 81%. Resistência à chama de grau ouro. Progresso, 50%. Resistência à geada de grau ouro. Progresso, 45%. Resistência à madeira grau ouro. Progresso, 25%. Resistência à escuridão de grau ouro. Progresso, 11%. Terminando mais uma sessão de treinamento, Lotur olhou para suas resistências mais avançadas antes de verificar seu status. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. E cultivo da alma, nível 20. A cultivo corporal, nível 19. Força, 860 Constituição, 1707 Destreza, 840 Agilidade, 960. E Inteligência, 374,2 Percepção, 880 Vontade, 670 e Alma, 1881,8. Força Vital Externa, 2. Nada mal. Acho que consigo atingir o grau platina em 2 ou 3 das minhas resistências antes de avançar para o 5º estágio. Ele sorriu, sabendo que isso seria uma grande vantagem para ele. Ter resistência a qualquer coisa de nível platina era o mesmo que ser resistente aos ataques do sábio. Obviamente isso não daria invulnerabilidade a todas as possibilidades do sábio, mas daria a Lotur proteções importantes que poderiam salvar sua vida ao enfrentar alguém daquele estágio. Essa pode ser a diferença entre morrer e resistir e ter a chance de se regenerar e ativar sua habilidade física eventualmente. Sabendo disso, Lotur não subestimou a importância de desenvolver suas resistências e afinidades, treinando suas profissões ao limite. Mas enquanto ele refletia sobre sua situação, de repente, Lotur ouviu um barulho de batalha se aproximando de sua posição. Ele deixou o sistema de lado e olhou na direção desses sons, espiando rapidamente por entre as árvores para ver mais de perto o confronto que acontecia nas proximidades.
4 divinas almas transcendentes lutaram intensamente ali, levando a batalha até onde Lotur estava. Vendo isso, Lotur notou novamente as inscrições que apareciam durante a ativação das técnicas. O mesmo não acontecia com as habilidades de físico, linhagem ou osso da alma, mas acontecia com qualquer tipo de técnica. Percebendo que essas inscrições eram semelhantes às regras que ele escreveu em suas formações para que elas funcionassem, Lotur estreitou os olhos e decidiu fazer um pequeno teste. Já que você veio até mim, então não me culpe por isso. Seus olhos brilharam, e ele começou a mover as mãos pelo espaço, manipulando algo. Tentando imediatamente manipular as inscrições de uma das técnicas usadas por um daqueles guerreiros, Lotur decidiu simplesmente apagá-las. Ele não sabia se podia apenas vê-los ou se tinha alguma chance de alterá-los. Então, haveria um teste melhor do que apagá-los? Conforme ele fazia seus movimentos, ele conseguiu apagar algumas das inscrições, mas logo sentiu que algo o impedia de continuar. Então não posso apagar tudo? Perguntou-se ao ver o homem sob sua manipulação. Formar uma expressão estranha no rosto ao ver as estruturas de sua técnica desaparecerem justamente quando ele pensou que atingiria o peito do oponente. Naquele instante, o inimigo percebeu o problema da pessoa que estava tentando matá-lo e imediatamente atacou na direção da cabeça dessa pessoa. Morrer, merda. Uma lâmina cortou o ar e logo depois, uma cabeça se partiu ao meio, revelando o cérebro daquela pessoa para o mundo. Lotur viu isso e decidiu tentar algo diferente com outra pessoa. Não posso apagar tudo, mas apagar alguns códigos-chave já me dá o poder de interromper as técnicas de uma dessas pessoas. O que aconteceria se eu escrevesse algo na técnica deles? Olhando para os dois homens que de repente obtiveram vantagem numérica no confronto, Lotur imediatamente escolheu um dos dois quando viu um tentando encerrar o confronto. Ele apagou algo na técnica daquele homem e escreveu algo novo, sorrindo. No momento seguinte, a grande espada espiritual daquele homem, indo em direção às costas de seu oponente, tremeu momentaneamente antes que chamas vermelhas surgissem de seu corpo. Arg! O homem que a segurava gritou de dor ao sentir suas mãos sendo queimadas por chamas fortes o suficiente para feri-lo. Como não tinha resistência às chamas, esse homem imediatamente enfrentou um problema muito complicado. Era possível resistir a ataques inimigos, mesmo quando esses ataques se concentravam em suas fraquezas. Mas contra o efeito de sua própria técnica, todas as suas defesas estariam abertas. Ao ver o homem prestes a lhe desferir um golpe mortal, o indivíduo restante contra os dois franziu a testa e não perdeu a oportunidade. Ele imediatamente usou seu machado e partiu o corpo em chamas de seu oponente ao meio. Morrer. Mais um corpo caiu no chão daquela floresta enquanto Lotur observava os dois restantes. Eu posso mudar as regras dessas técnicas, mas não só isso. Ele se levantou enquanto pensava em algo, e um segundo depois, uma espada apareceu em suas mãos, exatamente igual à do homem que acabará de morrer. Ao tentar manipulá-los, também posso aprendê-los sem nenhum esforço. Pensando nisso, Lotur usou parte do poder de sua alma e fez várias espadas como aquela aparecerem acima de onde estavam os dois restos, elevando em um único instante sua compreensão delas ao nível de mestre. Então, os dois só conseguiram tremer de medo ao verem espadas como a daquele homem morto há pouco caírem sobre seus corpos. Gritos surgiram de onde estavam, durando apenas alguns momentos antes que os dois morressem sob a técnica de Lotur. Capítulo 709. Planos de desenvolvimento. Depois de testar suas teorias com aqueles 4 homens anteriores, Lotur viu várias batalhas como aquela e fez mais testes. Agora ele sabia o que podia fazer ao tentar manipular as leis das técnicas de pessoas mais fracas que ele. Esta era uma boa habilidade para ele aprender diferentes técnicas sem pagar, mas não lhe daria muita vantagem em batalha. Contra pessoas da mesma faixa de força, Lotur julgou que tal manipulação não funcionaria. De uma forma ou de outra para ele, qualquer habilidade extra, mesmo que não gerasse grandes retornos, era algo bom. É melhor ter essa possibilidade do que não ter nada. Após entender melhor sobre isso, ele parou de fazer seus testes e voltou a focar no treinamento de suas técnicas e resistências. Lotur continuou a treinar suas técnicas corporais, especialmente as novas que havia aprendido, pois elas poderiam ajudá-lo a melhorar seus atributos físicos. Em um ponto de sua jornada em que ele não conseguia ficar mais forte porque não conseguia usar sua habilidade de linhagem, nem tinha chance de ser derrotado para usar a habilidade físico, esta era a única maneira de ficar mais forte. Mas ele ainda não havia alcançado nenhum avanço qualitativo em sua resistência, tendo atingido apenas o pico de sua resistência a venenos. Infelizmente, quanto mais forte era a resistência, mais difícil era treiná-la para avançar para um nível mais alto. Assim, ele vinha progredindo menos com o passar dos dias. Mas não se importava. Treinar e ficar mais forte era algo que ele fazia no tempo livre da viagem, não o foco do que estava fazendo no momento. Foi por isso que ao chegar à área central de Rablus, Lotur estava focado em continuar viajando por aquele estado, rumo ao local onde planejava agir contra a igreja. Enquanto Lotur viajava por Rablus, os negócios da companhia de motores Ritter estavam decolando em Leopoldina. Depois de vários dias de sua partida, muitos dos trabalhadores contratados de todo o império já haviam começado seu trabalho em suas províncias de origem, mas também na província de Lin. Ruas e avenidas nas 6 cidades que em breve abrigariam lojas da companhia de motores Ritter já estavam sendo alteradas com sinalização e pavimentação adequadas. Enquanto isso, as estradas dessas cidades avançavam 20 km por dia, com mais de 200 km de estradas já tendo sido construídos fora da província de Lin. Mas esse foi apenas o progresso feito pela equipe fora da província de Lotur, sede da empresa. As coisas progrediram muito mais na província de Lin neste período, com estradas locais atingindo 300 km pavimentados.
Além das estradas, as novas fábricas estavam progredindo rapidamente, com as mais avançadas delas 40% concluídas. Depois de tantos dias desde a partida de Lotur, mais de 1.200 novos veículos foram entregues, mudando significativamente o movimento de carros e micro-ônibus na cidade de Peters recentemente. Enquanto isso, Victoria e as outras mulheres de Lotur trabalhavam pelo futuro da empresa. Após o início da expansão das operações da companhia de motores Ritter, Victoria finalmente decidiu estabelecer uma sede para a empresa. Anteriormente, os negócios da empresa eram administrados na primeira fábrica, e não havia espaço de escritório para a gerência da empresa. Mas com o crescimento das operações da empresa e o número de funcionários lidando com questões mais burocráticas, surgiu a necessidade de um lugar especial. Por isso, Victoria já havia enviado o pedido para a construção do local há alguns dias, e a construção da companhia de motores Ritter já estava quase concluída. Ela estava parada em frente a um desses lugares naquele momento, um prédio de 5 andares na área central de Cidade Peters, totalmente coberto por vidro na fachada e com uma placa gigante com o símbolo de um carro e o nome da empresa dentro. Ao ver o lugar, ela sorriu e disse aos seus homens: "Muito bom, está ficando como imaginávamos. Senhorita, terminaremos a construção em mais um dia. Depois disso, podemos mobiliar todo o prédio para operação em 3 dias", disse um dos responsáveis pela equipe de construção, segurando uma prancheta. "Ok, continue seu trabalho", disse ela antes de sair acompanhada de 3 pessoas, uma delas sua secretária e os outros 2 homens que estavam lá para atualizá-la. Na metade do caminho para a primeira fábrica da companhia de motores Ritter, ela disse: "Vocês 2 podem conversar. Senhorita, temos um problema com as estradas entre as províncias de Gans e Acel. Uma área entre essas províncias está dominada por feras que infelizmente não aceitaram nossas propostas", disse um dos 2 homens. Victoria planejou as estradas ao redor dessas 6 províncias não apenas para conectar algumas cidades dentro de suas próprias províncias, mas também para conectar outras províncias. Seu objetivo era criar uma conexão que permitisse que uma pessoa em uma dessas cidades pegasse seu carro, viajasse pelas 6 províncias e, eventualmente, dirigisse até Cidade Peters. Cultivadores poderosos jamais usariam carros para fazer essa viagem. Ainda assim, ônibus com pessoas comuns e caminhões com matérias-primas e alimentos poderiam, sem dúvida, usar essa opção. Isso integraria mais facilmente essas cidades à Cidade Peters, algo que ela considerava importante para o progresso da empresa. "É mesmo?" Victoria franziu a testa. "Não se preocupe. Continue com os planos originais. Enviarei alguém para resolver isso." Ela olhou para sua secretária, uma mulher de nível 16 que estava na prisão imperial meses atrás. Compreendendo o olhar da esposa de Lotur, este escravo foi imediatamente até a sede da família Ritter para selecionar pessoas capazes de resolver este problema. Se os animais estivessem causando problemas para eles naquela área entre as províncias quando tentavam resolver seus problemas pacificamente, então eles resolveriam da maneira mais difícil. Enquanto a mulher se movia para resolver o assunto, Victoria continuou com os 2 homens, ouvindo outros assuntos. O número de pedidos aumentou em mais de 20.000 unidades depois do início da expansão da empresa, um reflexo dos poderes de fora da província que descobriram os carros. Outros já conheciam os veículos de Lotur. Mesmo assim, sem a expectativa de que essas maravilhas chegassem rapidamente, muitos não viajaram até a província para fazer seus pedidos. Mas agora que a empresa dava sinais de que seria diferente, a companhia de motores Ritter conquistava rapidamente novos clientes. Capítulo 710. As ocupações das mulheres de Lotur. Entre as mulheres de Lotur, Rebecca cuidava deste lugar e dos muitos escravos de seu marido. Como alguém que não podia se mostrar na cidade Peters, ela estava cuidando deste lugar, treinando duro não apenas para diminuir a distância dos outros, mas também para ajudar as pessoas deste grupo. Vários ex-prisioneiros da prisão imperial estavam perto de progredir, então, como ela tinha bastante tempo livre, ela estava treinando com aqueles mais próximos de progredir. Depois de dias fazendo isso, reunindo o treinamento e os recursos que a família tinha para nutri-los, 3 pessoas avançaram para o nível 18 e 8 para o nível 17. Nesse momento, ela conversava com alguns daqueles escravos que se aproximavam quando, de repente, alguém apareceu na entrada daquela propriedade secreta, chamando a atenção dos observadores. Mas ninguém se mexeu. Essa pessoa fazia parte do grupo e seguia os protocolos para se aproximar da área e entrar na instalação. Momentos depois: "Senhorita Bottier, temos um problema entre as províncias de Gens e Acel. A senhorita Frost quer que enviemos um grupo para resolver um problema com feras na região que estão dificultando os planos da companhia." "Ah?" Rebecca franziu a testa, mas então se virou para um dos homens perto dela e disse: "Chame a Lois e Almar. Eles formarão um grupo com 8 almas transcendentes nascentes e partirão para resolver este problema." Com essas ordens, alguns homens logo se moveram para começar a formar o grupo. Em outra parte de Cidade Peters, que estava se reunindo com representantes dos parceiros da companhia de motores Ritter em um restaurante local, como líderes de uma empresa com vários sócios. As mulheres de Lotur estavam encontrando maneiras de satisfazer seus parceiros e dar a eles mais previsibilidade sobre suas ações. Neste dia em particular, ela se encontrou com mais de 30 pessoas para contar a elas sobre algo que havia pensado recentemente para elas. Ela levantou uma taça de vinho na ponta de uma longa mesa retangular e pediu silêncio. "Certo, pessoal, vamos falar de coisas sérias agora. Recentemente decidimos propor algumas regras internas para a empresa, e quero apresentar algumas delas a vocês agora." Alguns de seus subordinados começaram então a distribuir documentos para essas pessoas enquanto Elke continuava. "A companhia de motores Ritter tem muito potencial para se desenvolver, mas sabemos o quanto é importante para nossos acionistas ver resultados ou sentir os efeitos com moedas. Dessa forma,
forma, nos próximos 3 meses, iniciaremos a distribuição de dividendos aos acionistas, o que deverá ocorrer 2 vezes ao ano e não deverá ultrapassar 40% dos nossos lucros. Ao ouvir a ideia de receber parte dos lucros da empresa, alguns sorriram imediatamente, enquanto outros, menos interessados, franziram a testa. Um deles perguntou: Senhorita Becker, não seria mais sensato usar todo o lucro para reinvestir na empresa? Acredito que assim todos têm mais chances de retorno. É o que olhou para aquela pessoa e respondeu à pergunta de alguns outros presentes. Vamos destinar 60% dos lucros para isso, o que não será uma quantia pequena. Mas criaremos um mecanismo de investimento na empresa para aqueles que desejam que suas moedas permaneçam na empresa. Implementaremos isso algumas semanas antes da primeira distribuição de lucros. Ela viu a expressão das pessoas mais preocupadas melhorar um pouco e acrescentou: além disso, a família Ritter e alguns outros sócios reduzirão suas posições no futuro. Assim, conseguiremos mais recursos para investir na empresa em um leilão futuro. Além disso, com as novas lojas de fábrica ao redor de Leopoldina, acumularemos muitas moedas de novos pedidos, o suficiente para continuar expandindo nossas operações rapidamente. Como a companhia de motores Ritter recebia metade do valor dos veículos vendidos no momento do pedido, isso lhes dava capital suficiente para investir em novas fábricas, pessoal e material. Outras empresas neste mundo teriam que investir tudo no início e só vender o produto quando estivesse pronto. Mas a empresa de Lotur já vendia seus produtos e até tinha uma pequena margem de lucro antes mesmo de começar a produzi-los. Portanto, é o que os outros se sentiam confortáveis distribuindo partes de seus lucros 2 vezes por ano. Após essas últimas palavras, os homens ainda um pouco preocupados sorriram satisfeitos, vendo que mais moedas iriam para leilões futuros, mas não apenas isso. A família Ritter poderia perder o controle da empresa no futuro. Isso foi excelente para vários desses representantes de poderes fora da província de Lin e Leopoldina. Enquanto Elke explicava algumas novas regras da empresa aos sócios, Anneliese estava com o grupo de caçadores de espectros na cidade de Peters. Após a decisão de criar esse grupo, as famílias envolvidas nele cederam as pessoas e moedas que haviam sido solicitadas anteriormente. Anneliese se disponibilizou para liderar essas pessoas, pois desejava caçar e massacrar espectros acima de todos. Como sua sede havia sido construída rapidamente nos últimos dias, ela e os membros da Associação de Caçadores de Espectros estavam naquele exato momento na sede de sua recém-fundada organização. Com apenas 180 membros, seu grupo não era tão forte, mas estava crescendo lentamente. Com os recursos que tinham em mãos, algumas pessoas desse grupo já estavam viajando pelo Império em busca de postos da igreja onde pudessem encontrar caçadores de demônios mais antigos. Mas neste dia, um homem do porto da igreja na cidade de Peters apareceu na sede desta associação depois de ouvir uma proposta generosa. Assim, naquele momento, Anneliese e o grupo de pessoas mais fortes daquele grupo estavam em uma sala recebendo tal pessoa. Olhando para aquele caçador de demônios de nível 15, Anneliese perguntou: Senhor Gregor Val, a proposta que o senhor ouviu é realmente verdadeira. Pagaremos 300 moedas de ouro mensalmente aos caçadores de demônios do seu nível que se juntarem ao nosso grupo. Pessoas no nível 15 geralmente recebiam entre 150 e 200 moedas de ouro por mês de trabalho. Portanto, a proposta desta associação recém-formada era bastante generosa para alguém já no fim da vida, como era o caso de Gregor. Ao ouvir a confirmação da jovem de cabelos castanhos, o velho Gregor continuou com sua expressão serena e perguntou: o propósito deste grupo é caçar espectros. Qual será o meu papel ao me juntar a vocês? Sim. E você treinaria nosso pessoal e, se necessário, nos ajudaria a matar espectros que cruzassem nosso caminho ou fossem reportados em nossa área de operação. Por enquanto, operaremos apenas perto de Cidade Peters, pois nosso grupo é pequeno. Mas pretendemos expandir nossas operações para toda a província ainda este ano. É mesmo? Então concordo em me juntar a vocês. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 711. Ordem entregue. Enquanto as operações da companhia de motores Ritter aconteciam sob o comando das mulheres de Lotur, 5 pessoas apareceram voando sobre as proximidades daquela cidade, aproximando-se rapidamente de seu destino. Todos os 5 tinham os olhos cobertos pela escuridão e exibiam uma certa aura negativa que faria qualquer um forte o suficiente para entender que eles não estavam em seu estado normal. Mas todos eles eram muito poderosos para os padrões da região e mantinham livre arbítrio suficiente para falar e se comportar de maneira menos suspeita. Então está em Cidade Peters? Questionou uma mulher de nível 18 em voz baixa, olhando para a cidade mais incrível que já tinha visto. O lugar não lhe parecia fantástico, considerando seu nível. Aliás, mesmo com os muitos especialistas atraídos pela companhia de motores Ritter, o lugar ainda era bastante frágil. O que causou boa impressão naquela mulher e em todos os seus companheiros foram as ruas pavimentadas e sinalizadas, por onde veículos estranhos circulavam pela cidade. Já de longe da cidade, todos notaram esses veículos, vendo como era uma cidade que já tinha naquele momento quase 2,6 mil veículos em circulação. Essas coisas. De onde vieram essas coisas? Perguntou a mulher de nível 17 que havia guiado Lotur até a fronteira com Rablos vários dias antes, enquanto olhava para o local onde pousariam nos próximos momentos. Não sei. Vamos cumprir nossa missão primeiro, e depois veremos. O líder do grupo, nível 18, disse em voz baixa, vendo um local próximo à cidade para pousarem. Normalmente as cidades não permitiam voo sobre suas áreas. Como Cidade Peters tinha até um cavaleiro de nível 19 estacionado lá, o líder do grupo preferiu não correr o risco de irritar os poderes locais.
Ele então liderou seu povo para a terra e caminhou pelas ruas da cidade, em busca de Victoria Frost. Ao longo do caminho, eles observavam atentamente os veículos que passavam pelas ruas, em especial os micro-ônibus, nos quais entravam até pessoas comuns. Mas o que mais chamou a atenção foi um grande caminhão transportando uma máquina agrícola, que estava saindo de uma fábrica local para iniciar sua jornada em direção ao interior. Observando a coisa enorme se movendo muito lentamente no início da manhã, eles pararam em frente a um novo prédio no centro da cidade, que tinha um nome que os fez tremer. Companhia de Motores Ritter. Isso estava escrito no topo do prédio, dentro de um grande desenho de um veículo semelhante ao modelo que eles mais tinham visto pela cidade. Sentindo imediatamente que o nome Ritter estava conectado ao seu mestre, eles se moveram em direção à entrada do prédio. Naquele lugar, apenas os guardas de baixo escalão da companhia de Lotur estavam nos arredores, observando a área como faziam desde a abertura do local. Ainda era muito cedo, então quase ninguém estava trabalhando, mas ao ver aqueles 5 transcendentes se aproximando dali, os 2 homens se adiantaram e explicaram. Idosos, o horário de trabalho ainda não começou. Por favor, retornem mais tarde para visitas ou reuniões, disse um dos 2. Mas eles não pararam por aí, e a mulher de nível 18 disse, temos algo urgente para resolver com alguém chamada Victoria Frost. Por favor, nos levem até ela. Senhorita Frost? Os 2 exclamaram, imaginando que transcendentes como eles não procurariam Victoria casualmente. Tinha que ser algo importante. Um olhou para o outro e assentiu afirmativamente antes de dar um passo à frente e dizer, posso levá-lo à residência dos Ritter, onde a senhorita Frost deve estar. Mas se ela o receberá, isso não podemos garantir. Isso é bom. Alguns momentos depois, o grupo chegou em frente à velha casa onde Lotur morava com suas esposas desde que deixou a família Frost. Enquanto chamavam por Victoria por quase 2 minutos, enquanto eram observados por vários observadores de famílias associadas da companhia de motores Ritter, a porta da frente desta propriedade se abriu. Uma bela jovem ruiva abriu a porta e olhou para eles estranhamente até que ela focou nos olhos dos 5, notando algo semelhante aos olhos das 100 pessoas que Lotur havia trazido de volta da prisão imperial. Antes mesmo de perguntar quem eram, ela os deixou entrar em sua residência, levando-os para dentro da casa onde as formações aprimoradas de Lotur os protegeriam de qualquer conversa. E então, Lotur enviou vocês, é o que perguntou aquelas pessoas enquanto Analiese caminhava até o local, coçando os olhos. É o que quem é? Mas então, quando Analiese chegou à sala de entrada da residência, sua resposta foi dada pelo líder daquelas pessoas. Senhoras, nosso mestre nos enviou aqui para entregar algo para Victoria Frost. Por favor, podem trazê-la até nós? Victoria, Lotur mandou você entregar alguma coisa para ela? Você não tem nenhuma mensagem dele? Perguntou Analiese. Nosso mestre não nos deu nenhuma mensagem além do anel que devemos entregar a Victoria, respondeu a mulher de nível 18. Elke e Analiese se entreolharam momentaneamente curiosas sobre o que estava acontecendo. Mas então, quando ficaram em silêncio, Victoria e Mabel saíram de uma sala de treinamento onde a mãe observava o progresso da filha. Mabel estava praticamente incapaz de usar seus poderes, mas ela estava aconselhando suas filhas e Elke também. Embora ela não tivesse atingido um nível tão alto quanto o deles, Mabel passou muito mais tempo no terceiro estágio do que eles. De qualquer forma, ela estava lá porque não fazia sentido ficar longe das filhas e ficar na antiga casa da família Frost quando Lotur não estava na cidade. Então ela estava morando naquela casa desde que ele partiu para a região dos 3 Grandes Lagos. Victoria viu aquelas 5 pessoas estranhas e perguntou, já tendo ouvido parte da conversa, o que você tem para mim? Olhando para Victoria, todas aquelas pessoas sentiam que esta era a mulher que estavam procurando, aquela a quem entregariam o valioso pacote enviado por Lotur. Senhorita Victoria Frost, nosso mestre enviou este anel espacial para você. O homem mais forte entre eles jogou um anel de prata na direção da esposa de Lotur, fazendo-a olhar para a coisa em baixa velocidade, com curiosidade nos olhos. Pegando facilmente, Victoria rapidamente investigou o que havia naquele anel. Imediatamente após fazer isso, ela abriu os olhos surpresa e notou 2 ossos de alma. Ela então sentiu que havia uma nota ali e imediatamente a invocou. Capítulo 712. Progresso. Eu sei que você deve estar, mas hoje não estou enviando esta mensagem para falar sobre o que você mais sente falta. Estes 2 ossos de alma que meus escravos acabaram de entregar a você são coisas que obtive recentemente, e quero que Analiese e Elke os absorvam. Eles são mais compatíveis com tais ossos, então, por favor, não sinta inveja. Victoria leu a carta inteira de Lotur em voz alta, até onde especificava qual osso deveria ir para quem. Com suas palavras, Elke e Analiese logo estavam sorrindo de orelha a orelha, ansiosas para aumentar seus poderes com aqueles ossos. Mabel ouviu tudo isso de boca aberta, vendo pela primeira vez na vida uma situação tão absurda, onde ossos de alma eram distribuídos daquela forma. Victoria suspirou ao ver que Lotur não mencionara nada sobre sua viagem, imaginando que ele ficaria longe por um longo período. Caso contrário, ele os teria avisado de alguma coisa. Ela jogou os ossos iguais para Elke e Analiese e disse, vão, absorvam-nos imediatamente. Qualquer avanço que possamos fazer é importante para a família e para os nossos interesses. Os 2 concordaram imediatamente, sabendo que seus planos dependiam muito dos resultados da companhia de motores Ritter e de seus níveis. Até que fossem fortes o suficiente, eles estariam vulneráveis aos muitos poderes de alto escalão interessados em substituí-los no comando da empresa de Lotur. Nenhum dos novos sócios do jovem Ritter sabia que ele estava por trás do recente leilão e não pretendia deixar a empresa tão cedo. Portanto, não podiam contar com o medo que sentiam do seu homem. Então os 2 rapidamente se dirigiram para a grande sala de cultivo da residência, onde prontamente começaram a absorver aqueles ossos. Enquanto isso, Victoria viu aqueles homens e mulheres ainda em sua residência e perguntou, e vocês? O que vão fazer agora?
Vamos esperar. Nosso mestre disse que nos libertaria depois que completássemos nossa missão. Acreditamos que isso acontecerá quando as duas moças terminarem de absorver seus ossos da alma, disse o líder. Quando isso acontecer, ficaremos na cidade por um tempo, mas depois retornaremos a Secha. Secha? Victoria e Mabel decidiram usar essas pessoas de fora do Império para fazer perguntas, algo que elas não podiam recusar nem mentir, dada a situação atual. Horas depois, Annaliese e Elke estavam na parte final da absorção de seus ossos da alma. Depois de várias horas se esforçando para fundir esses ossos com seus corpos espirituais, os dois passaram pela fase crucial e estavam se aproximando do fim do processo. Annaliese era um pouco mais fraca que Elke, então ela estava um pouco atrás de sua irmã do harém. Quando Elke dava sinais de que estava perto de terminar essa absorção, Annaliese ainda levava alguns minutos para chegar a esse momento crucial de sua jornada. Então, enquanto Mabel observava os dois, ela viu Elke terminando de absorver aquele osso e passando por uma nova limpeza espiritual da medula. Ela está avançando, exclamou Mabel em sua mente, vendo ao lado de Victoria que Elke estava aumentando seu nível. Mas Elke não estava apenas avançando no nível de cultivo do seu corpo. O cultivo da sua alma também estava aumentando, chegando ao nível 19. O osso que antes pertencia a Malte fundiu-se perfeitamente com seu corpo espiritual, tornando-se uma nova parte dele e aumentando dramaticamente seus atributos. Se Lotur a visse naquele momento, ele veria Elke demonstrando atributos físicos superiores aos seus pela primeira vez. Seus atributos mentais também melhoraram muito, mas ela ainda tinha uma grande jornada pela frente, pois ela se tornaria a santa com a alma mais fraca de todo o mundo. Abrindo os olhos, Elke percebeu isso imediatamente e sentiu várias características de seu corpo evoluindo. Mas enquanto sentia isso, Annaliese chegou à parte final da absorção do osso da alma, não avançando o cultivo do seu corpo, mas alcançando-o em relação à sua alma. Naquele momento, Annaliese se tornou a terceira santa da família Ritter, enquanto o osso de grau prata que antes pertencia a Sam evoluiu para grau ouro. Conforme planejado por Lotur, assim que ela avançava um passo, Annaliese levava o osso a um novo nível, aumentando ainda mais os poderes do osso. Ela abriu os olhos e sentiu seus novos poderes, sorrindo satisfeita, pois com isso, ela poderia alcançar mais facilmente seus objetivos atuais. Victoria e Mabel viram a expressão de Annaliese e suspiraram, vendo quanto aquela garota havia evoluído em tão pouco tempo. Ela agora era uma santa, a mais forte da família Frost. A única desvantagem era que, assim como Elke, ela havia avançado no cultivo da alma devido ao poder conjunto de seu corpo e alma. Portanto, ela tinha um atributo de alma fraco, que precisava ser aprimorado com urgência. Precisamos conseguir cristais espirituais para Elke e Anna melhorarem rapidamente seus poderes de alma, pensou Victoria enquanto observava as duas se levantarem de suas almofadas de cultivo. Elke correu para o chuveiro para se lavar. Ao mesmo tempo, Anna não fez o mesmo, visto que o avanço do cultivo da alma não gerava a extração de impurezas dos corpos dos cultivadores. Irmã mais velha, finalmente passei por você, comentou Annaliese com um sorriso no rosto enquanto parava ao lado de Victoria. Victoria não levou o comentário para o lado negativo e sorriu. Em breve mudaremos isso. Será que vamos mesmo? Annaliese provocou, confiante. Agora acho que podemos lutar no mesmo nível, Anna, disse Victoria antes de virar as costas para a irmã e voltar para onde aquelas 5 pessoas ainda deveriam estar esperando. De qualquer forma, vou ver como posso te ajudar a aumentar seu poder espiritual mais rápido, comentou ela em um tom mais sério. Agora que você é um santo, sua capacidade de absorver energia espiritual deve ter aumentado muito. Então, acho que começar um isolamento para aumentar seus poderes espirituais é bom para você e Elke. Já fizemos muito progresso recentemente. Isso pode atrair a atenção desnecessária de nossos novos aliados. Se alguém decidir se mudar por enquanto, será ruim para nós, porque suas almas são fracas comparadas às dos santos comuns. Ela disse no meio do caminho, fazendo com que Elke, que estava tomando banho, e Annaliese entendessem e concordassem com seu ponto de vista. Ok. E o que faremos com esses 5? Mabel perguntou à filha mais velha. Deixe-os fazer o que quiserem. Lotur certamente não permitiria que viessem aqui, nos entregassem isso e depois nos machucassem, comentou Victoria, confiando no marido. Logo essas 5 pessoas deixariam aquela residência enquanto Annaliese e Elke se isolariam na sede da família Ritter. Capítulo 713. Encontrando criaturas poderosas. Após dias viajando por Rablus, Lotur já estava na porção mais ao norte daquele estado, perto da fronteira com Norid e a região ancestral. Nos últimos dias, ele fez algum progresso em sua resistência e na luta contra alguns santos, especialmente feras de 4º estágio, mas ele não conseguiu nenhum avanço na resistência ou no cultivo. Sua vida também não estava em perigo porque, embora houvesse santos supremos em Rablus, a maioria dos cultivadores locais do 4º estágio eram de nível baixo. Não seria fácil encontrar um deles vagando pelas florestas locais. Neste momento, Lotur estava prestes a alcançar um de seus objetivos nesta área, o posto avançado da Igreja Serafim. Este posto da igreja ficava na cidade vizinha, a menos de 50 quilômetros de onde ele estava na floresta, preparando-se para entrar na primeira cidade onde pararia desde que deixou Natali. Mas quando ele terminou de se preparar, Lotur de repente sentiu uma energia estranha se movendo pela área e parou o que estava fazendo para olhar na direção dela. Aquela sensação. Ele olhou e viu 3 criaturas se movendo em conjunto, 2 no 4º estágio, uma no 3º, nível 18. Depois de ver os chifres nas cabeças daqueles seres de corpo azul, os olhos de Lotur se arregalaram tanto que quase caíram do seu rosto. Demônios! Lotur gritou em sua mente, reconhecendo
vendo a aparência dessas criaturas abomináveis. Ele imediatamente escondeu todo o seu cultivo quando percebeu que essas criaturas eram e guardou suas coisas em seu anel espacial, rapidamente demonstrando interesse naqueles três. Ele então olhou para a mais forte dessas criaturas com o sistema. Demônio desconhecido. E cultivo da alma, nível 20. A cultivo corporal, nível 19. Força, 1001, Constituição, 1256 Destreza, 999 Agilidade, 1051. Inteligência, 824 Percepção, 890 Vontade, 800 Alma, 3512. Ao ver isso, Lotur abriu a boca em choque, notando o poder daquela criatura. Droga, eles são fortes demais para eu conseguir derrotá-los. Ele cerrou os punhos, percebendo que aquelas criaturas o superavam em quase tudo, mas percebendo que a diferença entre o demônio mais forte e o segundo mais forte não era tão grande. Ele prontamente percebeu que o ser de nível 18 devia ter uma boa classificação. Esse é um demônio monarca. Os olhos de Lotur brilharam enquanto ele olhava para aquele ser de nível 18. Demônio desconhecido. O cultivo da alma, nível 18? Cultivo corporal, nível 18? Força, 669, Constituição, 770 Destreza, 710, Agilidade, 725, Inteligência, 994, Percepção, 990 Vontade, 1000 Alma, 749. Demônios eram criaturas especiais que naturalmente possuíam cultivos de corpo e alma muito próximos. Por isso ninguém jamais encontraria um demônio com atributos físicos muito inferiores aos mentais. Essa também era uma das razões pelas quais eles tinham uma resistência corporal tão grande e sua regeneração era tão boa. Ao ver aquela criatura mais fraca, mas claramente mais talentosa, Lotur cerrou os punhos, desejando o osso da alma que aquela criatura formaria. Ele sentiu que todos os três ossos ambulantes lhe dariam muito poder se ele pudesse absorvê-los. Infelizmente, ele estava fraco demais para obter aqueles ossos sozinho agora. Se eu usar a foice da escuridão, provavelmente conseguirei matar um deles, mesmo sem usar minha habilidade de linhagem. Mas não tenho certeza sobre matar todos eles. Ele considerou, imaginando que uma luta contra esse grupo provavelmente colocaria sua vida em grandes riscos. Com isso em mente, ele decidiu segui-los de longe por um momento enquanto pensava no que fazer. Não posso perder esta oportunidade. Preciso dar um jeito de ficar de olho neles, pensou, imaginando que seria difícil reencontrar criaturas como aquela em sua jornada. Logo Lotur voltou a trabalhar em suas memórias da Terra, lembrando-se dos drones de vigilância, que poderiam ajudá-lo caso essas criaturas não percebessem. Mas quando ele pensou que teria que demonstrar habilidades de mestre de formações enquanto seguia aquelas criaturas, ele deixou essa ideia de lado, imaginando que estaria em muito perigo atraindo aqueles seres. Então uma luz se acendeu na mente de Lotur, e ele pensou em sua habilidade, um com a natureza. Talvez eu possa segui-los com a consciência vegetal? Contanto que eles passem por florestas como esta, eu consigo acessar seus movimentos. Ele parou de perseguir aquelas criaturas, deixando-as se afastarem até que estivessem fora do seu alcance de observação. Naquele instante, Lotur fechou os olhos e moveu as mãos até tocar ambas no chão, ativando sua habilidade. De repente, enquanto seus olhos estavam fechados, Lotur sentiu como se seus sentidos tivessem se ampliado 1000 vezes em um único instante. Mesmo com os olhos fechados, ele começou a ver uma floresta brilhante em sua mente. Circulando suas energias e conectando-se à rede de árvores conscientes, Lotur seguiu o local onde tinha visto os demônios e rapidamente os encontrou novamente, vendo sua posição em tempo real. Perfeito! Um largo sorriso se formou em seu rosto, pois ele sentiu que poderia usar isso para localizar demônios quando ficasse mais forte. Mas não apenas isso, se ele utilizasse isso quando encontrasse mais informações relacionadas ao fragmento de alma e sua família. Ele poderia localizar mais facilmente os remanescentes daquela família ou descobrir se eles haviam perecido. Enquanto Lotur sorria circulando seus poderes e não sendo capaz de esconder seu cultivo de alma de nível 20, ele ouviu uma voz alcançar seu ouvido enquanto seus olhos ainda estavam fechados. Essa é uma habilidade extraordinária, garoto. Ao ouvir esse tom rouco e poderoso, Lotur deixou o sorriso de lado e imediatamente abriu os olhos, olhando à sua frente, onde um homem de cabelos e barba brancos estava parado em um galho de árvore. Lotur notou prontamente o símbolo nas roupas do idoso e percebeu que ele pertencia à Igreja dos Serafins. Quem é você? Ele assumiu uma postura defensiva, sabendo que alguém como essa pessoa rapidamente se tornaria um inimigo se descobrisse quem ele era. Nome. E cultivo da alma, nível 20? Cultivo corporal, nível 16. Força, 280 Constituição, 350 Destreza, 298 Agilidade, 305 Inteligência, 694 Percepção, 790 Vontade, 700 Alma, 3980, quase 4000 de poder de alma. Esse miserável é realmente forte. Lotur engoliu em seco, sentindo que se tratava de um caçador de demônios poderoso com vários ossos de alma. Contudo, essa também era uma pessoa perigosa para ele. O velho riu ao ver a reação de Lotur e disse, não se preocupe, sua habilidade, ou seu apoio, é o que eu quero. Garoto, trabalhe comigo para matar aqueles demônios, e eu te darei um dos ossos deles. O que você acha disso? Com a sua habilidade de rastreamento e o meu grupo, podemos eliminar esses 3 demônios em poucas semanas. Capítulo 714. A relevância de Lotur. Ao ouvir esse nome, Lotur reconheceu prontamente o número 4 da Igreja Serafim, Sebastian, o tirano, que tinha em seu registro a morte de mais de 50 demônios. Este velho deveria ter alguns milhares de anos e era um antigo caçador de demônios que teve seu nome espalhado por todo o continente, conhecido entre os humanos como um herói e entre os demônios como um assassino.
Qual é seu nome, garoto? Liam Mando, disse Lotur, ainda mantendo a guarda alta, mas demonstrando menos medo daquele homem. Sua preocupação estava no auge, mas ele não conseguia demonstrar muito medo dessa pessoa, pois era estranho que os humanos temessem tantos membros da igreja. Além disso, esse homem tinha acabado de sugerir uma aliança a ele, então, mesmo com medo, Lotur tinha que parecer mais relaxado. Liam? De onde você veio, Liam? Por que nunca ouvi falar de você antes? O velho se aproximou de Lotur e perguntou. Sou de uma família pequena que vive reclusa ao sul do continente. Em situações normais, ninguém da minha família chegaria tão longe, mas depois de encontrar um fragmento de alma que me deu sua herança, decidi partir para cumprir a missão que ele havia deixado para trás. Lotur disse isso para tornar sua mentira mais factível e diminuir as suspeitas que o velho pudesse ter sobre ele. Um fragmento. Então é por isso que seu nível é tão alto sendo tão jovem, pensou o velho da igreja, presumindo que o fragmento tivesse ajudado o jovem a progredir rapidamente. Então você não é da igreja? Mas sabe caçar demônios? Com quem aprendeu isso? Do fragmento de alma. Ele era um caçador de demônios. Lotur não hesitou em dizer a verdade. Então é isso. Qual era o nome do caçador de demônios? Talvez eu o conhecesse. Matias Seideiman. O nome não me é estranho, mas não consigo me lembrar exatamente onde ouvi. O velho fechou os olhos e acreditou na história de Lotur. Então, Liam, o que vai ser? Com essa sua habilidade, você poderá encontrar essas criaturas no futuro, mas levará tempo até que você se torne forte o suficiente para derrotá-las sozinho. Talvez até lá, alguém como eu, com um grupo forte, tenha eliminado esses 3. O que você prefere? Lotur sabia disso e rapidamente decidiu fazer essa proposta. Posso me juntar ao grupo dos anciãos. Mas será que posso mesmo levar um dos ossos? Quantas pessoas há no seu grupo, ancião? Eles não verão problema nisso? Ao ouvir essas perguntas, Sebastian olhou para Lotur e respondeu com sinceridade. Além de mim, mais 5 pessoas fazem parte do meu grupo. Mas você não deveria se preocupar tanto com a quantidade de ossos de alma quanto com a quantidade de caçadores de demônios, Liam. Não há garantia de que esses ossos serão do tipo que qualquer um de nós já possui. Alguns de nossos companheiros podem não ser compatíveis com o que esses 3 demônios formam. Além disso, quem pode garantir que essas criaturas não se unirão a outros demônios? Avistamentos como o que você teve hoje acontecem com certa frequência nesta área. Eu mesmo sei que existem pelo menos mais 10 grupos como esse no Império Rablus. Se eles se encontrassem com apenas mais um desses grupos, teríamos muito mais ossos à disposição. Isso fazia sentido. O próprio Lotur não conseguia mais absorver 5 tipos de ossos. Portanto, a probabilidade de encontrar um osso incompatível com ele era relativamente alta e aumentaria a cada novo osso absorvido. Este velho era muito forte, assim como seus aliados do grupo. Nesse caso, a chance de eles terem o mesmo número de ossos ou mais que os de Lotur não era pequena. Ao mesmo tempo, os ossos de alma não variavam apenas em termos de tipo de osso, qualidade e poder. Eles também tinham diferentes afinidades que podiam ou não ser interessantes para alguém absorver. Por exemplo, o osso que Lotur enviou para Elk tinha afinidade com chamas, enquanto o de Analiese com gelo. Analiese tinha uma linhagem compatível com água e gelo e, naturalmente, ossos com habilidades semelhantes teriam efeitos mais fortes e positivos em seu corpo. Já ossos com habilidades relacionadas ao fogo enfraqueceriam um pouco sua força. Quanto a Elk, ambos os tipos de ossos poderiam torná-la mais forte, já que sua afinidade não era com nenhum desses 2 elementos. E ela seria fortalecida por qualquer um que a absorvesse. Claro, agora que ela havia absorvido o osso com a habilidade de chama, seria melhor para ela seguir esse caminho, mas antes disso, suas possibilidades eram vastas. Nesse caso, as chances de um grupo de 7 pessoas discordar sobre 3 ossos seriam pequenas. Certo, estou disposto a me juntar ao seu grupo se você me ajudar a encontrar informações sobre este fragmento de alma, disse Lotur. Ele me deixou a missão de encontrar sua família. Se eu não a completar, sofrerei uma punição severa. Como você pertence à igreja, será fácil obter as informações que preciso. Isso pode ser feito. Sebastian riu, satisfeito por encontrar um jovem promissor como Lotur. A força de Lotur não chamava muita atenção. Sebastian sentia que a alma daquele jovem não era particularmente poderosa para alguém de nível 20. Mas ele não tinha ninguém em seu grupo com habilidades de rastreamento tão boas. Ele havia avistado aqueles demônios um dia antes e os vinha perseguindo de longe desde então. Mas assim como Lotur, não sentia que conseguiria derrotá-los, e teria dificuldade em reunir seu grupo enquanto mantinha aquelas criaturas sob observação. Os demônios eram muito sensíveis às flutuações espirituais. E alguém próximo o suficiente para vigiar sua posição poderia facilmente revelá-la ao tentar enviar mensagens por meio de formações ou até mesmo de bestas. Então seria difícil para Sebastian seguir essas criaturas se ele tivesse que se afastar delas para reunir sua equipe ou mesmo gastar seu tempo planejando um ataque. Mas com alguém como Lotur ao seu lado, eles poderiam deixar essas criaturas de lado temporariamente, reunir sua equipe, planejar o ataque e então sair para caçar sem pressa. Essa era a importância que ele via naquele jovem de cabelos negros, o que o tornava valioso para a equipe. Com isso, eles logo partiram lado a lado, deixando os demônios de lado para irem até a cidade nas proximidades daquela área, onde havia um posto da igreja. Capítulo 715. Chegando ao nome, Lotur e Sebastian chegaram à cidade nas proximidades da área onde haviam avistado os 3 demônios. Este lugar não ficava longe da floresta por onde eles haviam passado, e num piscar de olhos, os 2 estavam se movendo pelas ruas locais, aproximando-se rapidamente do templo da igreja.
Cada cidade do continente que ultrapassasse uma determinada população teria um templo semelhante ao que frequentavam. E de cada lugar, era possível acessar uma gama de possibilidades dentro da igreja. Membros como Sebastian conseguiam estabelecer uma comunicação relativamente rápida e de longo alcance com pessoas em outros cargos. Algo difícil para outras organizações fazerem. Mas a igreja era tão bem organizada e rica que mesmo que não tivesse capacidade de comunicação de longo alcance, dada sua rede de templos, era possível enviar uma mensagem a um templo, que a enviaria a outro, seguindo esse caminho até chegar ao seu destino. Mesmo que fosse uma mensagem a ser enviada para o outro lado do continente em menos de 3 horas, alguém como Sebastian poderia se comunicar com quem quisesse. Além disso, havia inúmeras informações em cada posto da igreja, bibliotecas de informações comuns, técnicas especiais para matar demônios, etc. Ao chegar em frente ao prédio da igreja nesta cidade, Lotur viu quão parecido este lugar era com o templo na cidade de Peters e imaginou que todos os prédios desta organização ao redor do continente eram semelhantes. Liam, você quer vir comigo e aprender um pouco mais sobre os demônios enquanto eu pego suas informações e converso com meu grupo? Perguntou Sebastian enquanto se preparava para entrar naquele lugar. Lotur olhou para o templo da igreja, um lugar ruim para ele estar, onde poderia haver até formações que poderiam identificá-lo como um híbrido. Ele recusou prontamente. Não, já que você vai me dar essa informação. Quero aproveitar esse tempo para ir à casa de cultivo local para obter algumas informações e depois fazer os preparativos para a nossa busca. Você pode enviar alguém para me avisar quando o grupo estiver reunido ou me entregar as informações sobre Matias. É mesmo? Ele não suspeitava de Lotur. Fazia sentido que Liam procurasse informações na casa de cultivo para tentar resolver sua missão o mais rápido possível. Algo que faria qualquer um sentir uma certa pressão sobre si mesmo. Uma dívida entre cultivadores não era algo simples. Estar em dívida com alguém era como estar sob a mira de uma arma. Não era nada confortável. Muito bem. Assim que eu tiver as informações que você solicitou, alguém vai te encontrar e me passar o que eu obtiver aqui. O grupo deve demorar mais para se reunir, pois vários dos meus companheiros não estão aqui, mas na sede da igreja, disse Sebastian antes de partir para aquele lugar, sem se importar com o que Lotur faria agora. Lotur viu aquele homem desaparecer de sua vista e suspirou, mas logo partiu em direção à casa de cultivo local, um lugar que havia avistado enquanto Sebastian o guiava até o templo da igreja. Depois de pagar por informações na casa de cultivo local, Lotur descobriu mais sobre a possível família de Matias. Ele seguiu a recomendação do homem que havia cuidado dele e de Natalia anteriormente e procurou informações sobre mulheres do povo ancestral que haviam sido expulsas de suas tribos na época de Matias. Buscando informações sobre essas mulheres que foram expulsas da tribo entre 5 e 4 mil anos atrás, o funcionário da casa de cultivo encontrou 4 nomes para Lotur. Apenas 4 mulheres do povo ancestral tinham parentesco com humanos e foram expulsas de suas tribos naquela época. A casa de cultivo não tinha informações sobre o que lhes acontecerá após a expulsão. Ainda assim, segundo aquele oficial, as expulsas de suas tribos geralmente viviam não muito longe da região ancestral. Houve aqueles que, segundo se diz, foram expulsos de suas tribos e começaram a viajar pelo continente, às vezes decidindo se estabelecer longe de sua terra natal. Mas a maioria dessas pessoas permaneceu nas proximidades, onde seus parentes podiam visitá-los e ajudá-los, enquanto seus filhos podiam crescer perto de sua terra natal. A região ancestral teve efeitos naturais sobre os descendentes do povo ancestral que poderiam auxiliar significativamente o desenvolvimento desse povo. Ficar longe de tal área poderia muito bem significar o fim de algumas linhagens. Depois, havia tribos híbridas fazendo fronteira com a região ancestral, particularmente na parte mais ocidental do Império Peta, o maior estado na região norte de Concórdia, vizinho da região ancestral oriental. Este lugar era o mais amigável do norte do continente para tribos híbridas, mas também fazia fronteira com a região ancestral. Lotur ouviu tudo isso em pouco mais de 1 hora de conversa, conseguindo restringir a área de busca que teria que percorrer posteriormente. Com isso resolvido, ele comprou alguns recursos localmente e logo se instalou em uma sala de cultivo de alto nível na torre da casa de cultivo para esperar pelo relatório de Sebastian. 2 dias depois, ainda recluso em uma sala especial no último andar da torre da casa de cultivo local, Lotur recebeu alguém em sua porta, o enviado de Sebastian. Senhor Liam, o ancião me enviou a informação que o senhor queria. Uma voz feminina veio do outro lado da porta da sala de cultivo onde Lotur estava. Imediatamente ao ouvir isso, Lotur correu para a porta e a abriu, vendo uma linda mulher loira de nível 18 esperando por ele no corredor. Em suas mãos estava um livro, que Lotur considerou conter as informações que ele queria. Ele aceitou sem cerimônia e logo entrou naquela sala de cultivo para procurar a informação que queria. Aquela mulher o observava atentamente, mas não disse nada. Como se tratava de uma amiga de Sebastian, alguém do 4º estágio, ela não o questionaria sobre seus modos. Lotur folheou rapidamente o livro, percebendo que era um catálogo com a história de vários caçadores de demônios do período de Matias. Ele folheou rapidamente muitas páginas até chegar à parte dos nomes que começavam com M, e então procurou pelo sobrenome daquele fragmento de alma. Matias Seideiman. Lotur finalmente encontrou o nome do indivíduo e começou a ler as 20 páginas de informações sobre o fragmento de alma que havia encontrado em Leverens. A maior parte do conteúdo falava das conquistas de Matias, como ele entrou na organização, seus méritos e alguns fatos relevantes sobre sua jornada. Mas chegando às 2 últimas páginas sobre Matias, Lotur viu a parte que o interessava, onde dizia que depois de se tornar um transcendente de alma nascente, aquele homem havia alcançado seu 5º osso de alma, mas também sua expulsão da igreja. Durante uma missão na região ancestral, enquanto caçava demônios com seu grupo, Matias conheceu uma mulher do povo ancestral chamada Verna.
Capítulo 716. Grupo de caçadores reunido. Logo depois, a tribo de Verna descobriu seu relacionamento tabu com Matias, e seus pais furiosos foram até a sede da igreja, exigindo que a organização assumisse a responsabilidade por suas ações. Para evitar se envolver em um problema diplomático com aquela tribo do povo ancestral, a igreja dispensou Matias, afastando-se do problema e deixando tudo para os dois envolvidos. Depois disso, a última informação que a igreja teve dele foi que ele havia partido para viver com Verna ao norte do antigo reino que existia naquela área em seu tempo. Ao ler isso, Lotur conseguiu o que queria, o nome da esposa de Matias, que ele deveria procurar como descendente na área mais a oeste do Império Peta. Ele fechou os olhos e suspirou, fechando o livro em suas mãos. Se a família dele tiver morrido em menos de 2 meses, eu já posso estar de volta a Leopoldina, ponderou Lotur. Mas mesmo que eles estejam vivos, posso resolver minha missão rapidamente. Os descendentes humanos e os povos ancestrais provavelmente são talentosos. Ao absorver os ossos da alma que carrego, eles provavelmente terão poder suficiente para resolver seus próprios problemas e viver bem no continente. A missão de Lotur afirmava que ele tinha que garantir que esses descendentes pudessem usar a herança de Matias. Mas isso era vago. Ou seja, um desses descendentes poderia usar os ossos dados a Lotur e então decidir entrar na região ancestral em busca de vingança. Se isso acontecesse, nem mesmo Lotur poderia protegê-los. E mesmo que pudesse, seria realmente sua responsabilidade proteger alguém de sua própria estupidez? Na visão de Lotur, a condição deixada por Matias era que ele ajudasse os descendentes de tal caçador de demônios caso fossem ameaçados de morte ou destruição por velhos problemas. Se um desses descendentes decidisse causar caos por causa dos ossos, Lotur julgou que não seria sua responsabilidade. Por isso, ele acreditava que poderia resolver rapidamente quaisquer problemas com esses descendentes, caso eles ainda existissem. Lotur cerrou os punhos, sentindo-se ansioso ao pensar nisso. Vou resolver isso depois dessa caçada. Se tudo correr bem, poderei aumentar um pouco meu cultivo com um novo osso da alma. Pensando nisso, ele olhou para a mulher da igreja espiritual e jogou o livro de volta para ela. Agradeça ao ancião Sebastian por mim. Lotur sorriu para ela. E obrigado por vir até mim. Esta informação vai me ajudar muito. Não precisa me agradecer, Sênior, disse ela enquanto guardava o livro em seu anel espacial. De qualquer forma, o ancião me ordenou que lhe dissesse para terminar seus preparativos em no máximo 1 semana. O resto do grupo dele já está ciente do plano do ancião e está vindo para o templo local. É mesmo? Então me apresentarei diante do templo da igreja em 1 semana, disse Lotur antes que a mulher se despedisse e ele retornasse ao seu treinamento. Hora de aumentar um pouco meus atributos e resistências. Num piscar de olhos, os dias de treinamento de Lotur na casa de cultivo passaram, chegando ao fim após 1 semana de reclusão. Após 7 dias de treinamento quase ininterrupto, Lotur conseguiu algumas melhorias e finalmente avançou para o grau platina em 2 de suas resistências. Neste momento, ele tinha acabado de terminar seu treinamento e estava se preparando para se juntar a Sebastian e seu grupo quando olhou para seu status e resistências através do sistema, com os valores atuais. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te torna mais forte. Linhagem, devorador de vida. E cultivo da alma, nível 20. A cultivo corporal, nível 19. Força, 1000 constituição, 1720 destreza, 1080 agilidade, 1100. E inteligência, 374,2 percepção, 999 vontade, 740 alma, 1881,8. Força vital externa, 2. Resistência a veneno de nível platina. Progresso, 2%. Resistência à chama de grau de platina. Progresso, 1%. Resistência à geada de grau ouro. Progresso, 98%. Resistência à madeira grau ouro. Progresso, 81%. Resistência à escuridão de nível ouro. Progresso, 60%. Vendo isso, Lotur cerrou os punhos em satisfação, tendo conseguido aumentar 2 de suas resistências após muito investimento e treinamento, o que gerou um bônus magnífico em sua percepção. Mas ele não achava que conseguiria aumentar a qualidade de sua resistência ao gelo a curto prazo, pois tinha menos afinidade por este elemento do que pelos outros. Além disso, era um elemento mais difícil de obter recursos do que chamas e veneno. De qualquer forma, estando mais forte do que antes e perto de avançar para o nível 20 de cultivo corporal, Lotur estava se saindo muito bem com suas características quando partiu para encontrar o grupo de Sebastian. Em poucos segundos, ele percorreu a curta distância entre a casa de cultivo local e o templo da igreja dos Serafins, chegando naquele lugar onde prontamente sentiu as auras dos companheiros de Sebastian. Esta era uma cidade poderosa onde havia vários santos. Mas todos no grupo de Sebastian eram santos de nível 20, e estavam juntos com este homem dentro da igreja. Lotur olhou através daquele prédio com sua capacidade visual e viu parte da alta hierarquia desse grupo vindo de uma organização que o queria morto. Parece que a igreja tem vários santos celestiais. Eu não esperava por isso. Lotur ponderou por alguns momentos antes de Sebastian e outras 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, aparecerem à sua frente na entrada do templo. Sebastian era o mais forte do grupo, a julgar por seus atributos. Ainda assim, a diferença entre ele e o mais fraco era de apenas 700 pontos de alma e menos de 20 pontos em atributos físicos. Ele provavelmente estava perto de atingir o nível 21, enquanto o mais fraco ali deveria ser um novato no nível 20 de cultivo da alma. Ele apontou para Lotur e disse, com um sorriso no rosto, pessoal, este aqui é o Lian. Ele é o jovem de quem falei e vai se juntar a nós na caçada àqueles malditos demônios.
Dito isso, todos cumprimentaram Lotur, sem imaginar que ele fosse um híbrido de humanos e demônios, sem subestimá-lo, dada a capacidade de rastreamento que ele parecia ter. Depois de ouvir os nomes de cada um deles, Lotur disse: Eu não esperava que o grupo fosse tão forte. Não há rumores de que a igreja está atrás de um híbrido? Capítulo 717. A força da igreja. O resto de nós não consegue parar de cultivar ou de procurar maneiras de nos fortalecer. A igreja Serafim tinha 20 cultivadores de nível 20, sendo o sumo sacerdote o mais forte. Acima deles estava o sumo pontífice, atualmente no nível 21. Mas só porque o sumo pontífice era o único membro publicamente conhecido da igreja naquele nível não significava que não houvesse mais. A igreja não funcionava como uma organização normal. O espírito do Serafim reconhecia o líder da igreja e até que essa pessoa morresse, ele não poderia ser substituído, mesmo que surgissem pessoas mais fortes do que ele. O mesmo acontecia com o cargo de sumo sacerdote. Portanto, se algum ancião atingisse o nível 21 ou superior, ele ainda estaria abaixo da posição desses dois. Mas ao chegarem ao nível 21, eles deixariam de agir publicamente e se tornariam membros fantasmas da igreja, um grupo que só agia em momentos de grande necessidade. O objetivo de cada um neste grupo diante de Lotur era ficar mais forte, não para substituir um daqueles dois homens, mas para atingir o requisito para se juntar ao grupo fantasma. Por mais que a igreja estivesse procurando pelo híbrido que havia aparecido em Leopoldina, nem todos os seus especialistas o estavam caçando, e era mais valioso para essas pessoas caçar demônios bem classificados. Ao matar o híbrido, eles ganhariam apenas um osso para seu líder. Qualquer osso de alma de demônios imperadores ou híbridos deve ser oferecido ao líder da igreja para que ele o absorva. Somente se ele não pudesse ter tal osso, esse recurso passaria para o segundo na sucessão, e assim por diante. Então nenhuma dessas pessoas teria a chance de absorver esse osso e por mais que quisessem ajudar seu líder a se tornar mais forte, eles nem sabiam onde tal híbrido estava. Assim, eles preferiram deixar os investigadores de nível 20 da igreja fazerem seu trabalho enquanto se concentravam em outras coisas relevantes. Híbridos ou não, os demônios ainda existiam no mundo todo, e sua principal função era caçar essas criaturas. Sebastian disse: Não nos subestime, Lian. Mesmo na nossa ausência, a igreja consegue lidar com esse híbrido. Uma vez identificado, nem mesmo se for mais forte do que nós, conseguirá sobreviver. É mesmo? Lotur riu. Sim, se você quiser, você ainda tem uma chance de se juntar a nós. Pense nisso com sua habilidade e nossa força, podemos matar dezenas de demônios em poucos anos e aumentar muito nossa força. Lotur assentiu e não disse mais nada sobre o assunto, percebendo que as forças da igreja eram mais fortes do que as pessoas comuns pensavam. Não havia registros de todos os membros atuais da igreja em um lugar como a casa de cultivo. Aquela organização tinha um catálogo com os nomes dos caçadores de demônios, mas pelo que Lotur tinha visto e sabia, isso era apenas para caçadores até o nível 18. Acima desse nível, alguém como ele não seria capaz de contratar a casa de cultivo para obter informações sobre esses caçadores de demônios. Provavelmente havia um registro desses seres, mas deveria estar incompleto e desatualizado, e mesmo que tivesse alguns nomes, certamente era algo que a casa de cultivo não venderia. As respostas deste grupo e de Sebastião o alertaram bem sobre a força desta organização. Terei que me cuidar. Se eu agir com arrogância depois de absorver um osso novo, ainda tenho uma boa chance de me tornar uma presa fácil para a igreja. Lotur ponderou ao ouvir o grupo decidindo partir. Logo eles deixaram a cidade e seguiram para a floresta onde Lotur e Sebastian tinham avistado os demônios dias atrás. Lá, eles pararam e deram espaço para Lotur demonstrar suas habilidades. Um com a natureza. Lotur não hesitou em usar sua habilidade, mostrando seu cultivo de alma relativamente fraco para alguém de nível 20. Do ponto de vista de Sebastian, a força de Lotur mal havia aumentado após dias de reclusão. Afinal, seu atributo alma permanecia o mesmo. Ele não é tão talentoso assim. Teve sorte de contar com a ajuda de um especialista e chegou a esse nível. Bem, não é ruim. Nesse nível, ele já é um especialista e tem uma habilidade de suporte excepcional. Sebastian refletiu, mas não pôde deixar de se perguntar o que Lotur estava fazendo para não ter melhorado nem 1% de sua força após 9 dias de treinamento. Mas logo, Lotur abria a boca para falar sobre os demônios, e Sebastian deixava seus pensamentos de lado. Encontrei os rastros deles. Teremos que andar uns 20 quilômetros e depois parar novamente para que eu possa analisar a rota deles novamente. Por favor, me acompanhe. Lotur foi à frente dessas pessoas, e elas o seguiram, ansiosas para ver aonde isso os levaria. Todos ali podiam sentir como a habilidade de Lotur funcionava, então ninguém duvidava de suas capacidades. Por outro lado, embora ansiosos para encontrar os demônios e matá-los, nenhum deles tinha pressa ou pensava que poderia alcançar essas criaturas rapidamente. Com 9 dias de sobra, os demônios podem estar em qualquer lugar num raio de dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Com sorte, poderia levar alguns dias para encontrar seus alvos. Mas com azar, poderia levar até mais de um mês inteiro. A habilidade de Lotur era fantástica, mas ele dependia da natureza para funcionar. Em algum lugar, demônios poderiam entrar em uma cidade, e seus rastros se tornariam mais difíceis de seguir. Mas esse grupo não seguiria Lotur cegamente até o fim. Eram caçadores de demônios experientes que conheciam bem o estado e estavam cientes de notícias e informações que o jovem desconhecia. Quando suas habilidades falhavam, eles tomavam medidas para colocar Lotur de volta nos trilhos e saíam em busca dessas criaturas terríveis. Assim, os 3 primeiros dias de busca do grupo passariam num piscar de olhos, com eles viajando uma longa distância depois de deixar a cidade anterior. Depois de deixar a fronteira de Rablus e Norid mais ao norte do Império, eles se moveram pela região norte daquele estado, mas em direção ao leste.
Pela rota dessas criaturas, eles não pararam em nenhuma cidade até o local que Lotur conseguiu analisar. Mas pelo que as árvores e a vegetação onde ele estava lhe diziam, a diferença de 9 dias entre seu grupo e o trio de demônios havia diminuído. E agora eles estavam a apenas 5 dias de distância dessas criaturas. Eles estavam se movendo mais rápido que os demônios, então, eventualmente, eles alcançariam seus alvos. Capítulo 718. Intenções sinceras. Neste momento, Lotur e seu grupo estavam dentro da região ancestral que ficava mais ao norte de Rablus, perto de um dos reinos daquela famosa área em Concórdia. Este não era um bom lugar para eles irem longe, mas dado que estavam na parte mais externa da região ancestral, os perigos não eram tão grandes para eles. Os últimos dias tinham sido tranquilos para o grupo. Afinal, eles eram poderosos, e não havia muitos seres poderosos o suficiente para colocá-los em perigo naquela área. E mesmo que houvesse, por que causar problemas para um bando de santos apenas seguindo os rastros de alguém? Então, naquele momento, o grupo estava em volta de uma fogueira, comendo e dando tempo para Lotur descansar um pouco. O uso constante de sua habilidade drenava sua energia, então, pelo menos 2 vezes ao dia, ele precisava parar para comer e meditar. Mas os resultados da busca até então tinham sido muito bons, então todo o grupo estava satisfeito, confiante de que alcançariam seus oponentes. No início da jornada, eles nem conseguiam notar os rastros dos demônios. Essas criaturas, por mais talentosas e fortes que fossem, tomavam muito mais cuidado quando estavam perto de áreas densamente povoadas, especialmente perto do estado natal da igreja. Então, nas proximidades da fronteira nórida de onde eles partiram, eles nunca teriam conseguido começar a busca por aqueles 3 demônios sem a habilidade de Lotur. Mas seguindo esse jovem por dias pelas florestas de Rablus, o grupo finalmente chegou a um ponto em sua jornada onde notaram algumas pegadas deixadas por demônios poderosos. Isso reafirmou a habilidade de Lotur e que valeria a pena continuar seguindo. Enquanto ele meditava, aquelas pessoas reservaram um momento para comer alguma coisa e também descansar. 2 deles observavam os arredores enquanto os outros conversavam em voz baixa e comiam. Pelo que Lian disse, estamos apenas 2 dias atrás daquelas criaturas. Isso significa que em breve poderemos alcançá-las, comentou a única mulher do grupo, segurando uma xícara de chá em uma das mãos. Isso também significa que podemos encontrar vários demônios muito em breve. O terceiro homem mais forte do grupo, um ruivo com uma cicatriz em uma das bochechas, comentou, reforçando essa preocupação. A organização deles acreditava que a sede dos demônios ficava em alguma parte de Rablus. Então, enquanto se moviam, alguns deles não conseguiam deixar de imaginar que aquelas criaturas estavam indo para tal lugar. Se esse fosse o caso, grandes problemas poderiam estar à frente deles. Eu não acharia estranho, comentou Sebastian. Pela rota que essas criaturas percorreram, elas estão indo a algum lugar para entregar algo ou alguém. Eles contornaram todas as cidades pelo caminho, mas também aldeias. Além disso, seguiram seu caminho sem causar distúrbios desnecessários, o que pode indicar sua preocupação em não atrair problemas. É o demônio transcendente que você viu, ancião? Perguntou um desses homens. Se ele for um monarca, isso explicaria muita coisa. Talvez o estejam escoltando até sua tribo. Monarcas demônios eram como a nobreza dos demônios, enquanto imperadores eram como a realeza. Um deles sendo escoltado por santos era perfeitamente plausível. Pode ser, mas eles também podem estar fazendo outras coisas. Esses demônios não me enganam, disse o segundo mais forte do grupo. Eles estão em busca das singularidades. Não há dúvida disso. Então, este grupo pode verificar alguma informação relacionada a uma dessas singularidades. Ah, é possível. Naquele instante, Lotur terminou sua meditação e captou a parte final da conversa desses especialistas. Singularidades, hein? Ouvi dizer que um nobre de um estado da região sul roubou um desses itens e fugiu para esta parte norte do continente, disse Lotur, tentando ver que informações conseguiria obter dessas pessoas. Da região sul? A mulher franziu a testa. Isso não é estranho, murmurou Sebastian. No passado distante, houve uma grande batalha contra demônios naquela área. Segundo as lendas, as 7 singularidades foram divididas entre os poderes que venceram a batalha e as protegeram por incontáveis anos. Parte desses poderes deixou a região sul para se juntar aos estados mais fortes do continente, enquanto outros podem ainda estar escondidos até hoje. Mas é uma surpresa que você saiba sobre as singularidades, Lian. A maioria de nós só descobriu isso depois de muitos méritos dentro da igreja. O terceiro mais forte do grupo comentou, impressionado. Até que ponto você sabe o que essas coisas podem fazer? A mulher o questionou. Não muito. Só conheço a lenda de que é possível criar um guerreiro supremo unindo todas as singularidades e que criaturas negativas parecem ter uma atração especial por elas. Disse Lotur, falando um pouco do que sabia, mas sem expor todo o seu conhecimento. Sebastian assentiu e disse, na verdade, os demônios querem criar, ou melhor, recriar, o guerreiro supremo e governar este mundo inteiro. É por isso que devemos matar cada um deles, absorver seus ossos da alma e proteger a humanidade, Lian. Lotur percebeu a emoção nas palavras de Sebastian, de que essas pessoas estavam realmente comprometidas em lutar contra demônios. Eles não eram apenas pessoas gananciosas em busca dos ossos da alma. Eles odiavam aquelas criaturas a ponto de continuarem a caçá-las mesmo que não houvesse ossos. Em meio aos olhares daquelas pessoas, Lotur pôde ver certa amargura, angústia e ódio, marcas daqueles que provavelmente sofreram com aquelas criaturas. Muitos caçadores de demônios foram vítimas dessas criaturas, pessoas que tiveram entes queridos, amigos e companheiros mortos ou até mesmo devorados por essas criaturas. Ser um caçador de demônios era muito mais do que matar demônios para obter os ossos da alma.
Era uma profissão difícil, cheia de perigos, e que geralmente significava morte prematura para a maioria dos que a tentavam. Para alguém ser um caçador de demônios bem-sucedido, o desejo de vingança, o ódio pelo que já havia acontecido e por não poder fazer nada naquele momento tinham que ser grandes. Só a ganância por ossos de alma não levaria ninguém muito longe nessa profissão. Lotur sentiu um pouco de admiração por esses homens, notando que as coisas neste mundo eram mais complicadas do que se poderia imaginar. Eles não queriam matá-lo apenas por seu osso da alma. Obviamente, isso era um grande bônus que não podia ser ignorado. Mas o medo e a preocupação deles pelos híbridos eram reais, assim como pelos demônios. Lotur suspirou, mas não discordou de Sebastian. De qualquer forma, devemos continuar nossa perseguição. Se tivermos sorte, podemos matar alguns demônios nos próximos dias. Haha, é assim que se fala, garoto. Sebastian melhorou o tom, levantando-se de onde estava para ir embora. Certo, rapazes, hora de seguir em frente. Liam, por favor, comece. Capítulo 719. A determinação de Sebastian. Neste momento, numa área entre o Império Peta e Rablus, numa área que faz fronteira com a região ancestral, havia um pequeno acampamento num canto escondido desta área, entre duas grandes montanhas. A vegetação na área era densa, com muitas árvores atingindo mais de 100 metros de altura, projetando grandes sombras sobre a superfície. Exatamente onde ficava o acampamento, a sombra das árvores protegia o local dos raios de luz do dia, deixando o local permanentemente escuro, como se ali só existisse noite. Mas criaturas de vários tipos viviam nessa superfície escura, rastejando de um lado para o outro, enquanto a temperatura mais fria dessa parte da floresta seria algo que incomodaria a maioria dos seres vivos de Concórdia. Além disso, poucos seres ousariam passar por essa área, já que cada montanha era considerada domínio de feras poderosas, o que tornava o entorno um tanto perigoso. Mas foi isso que fez deste lugar um local tão bom para acampar. Neste acampamento havia apenas 6 indivíduos por perto, um observando os arredores enquanto os outros 5 estavam juntos em uma cabana. Esses 5 estavam sentados sob o tapete verde que cobria o chão da cabana, enquanto apenas uma pequena mesa de madeira, da altura do joelho de um humano adulto, estava entre eles. De um lado da mesa estavam 3 indivíduos, um deles sentado mais perto da mesa e os outros 2 um pouco atrás dele. Enquanto isso, os 2 indivíduos restantes estavam sentados em cantos diferentes desta mesa quadrada. Você trouxe o que estava procurando? Perguntou um dos 5 indivíduos, olhando para o que estava à sua frente e ignorando os 2 que estavam atrás do jovem. Não, as informações não nos levaram ao que procurávamos, apenas novas informações, disse o jovem de nível 18, de pele azulada e aparência hostil, em tom calmo. Acredito que isso pode ajudar o seu grupo a localizar essa singularidade, por isso a trouxemos aqui. Depois de acenar para seus homens, esse demônio fez com que eles pegassem um pergaminho, que ele logo passou para esses 2 santos do acampamento. Quando o outro demônio deste acampamento pegou o pergaminho e o abriu, seus olhos se arregalaram significativamente. Se isso for verdade, seremos capazes de alcançar uma nova singularidade em pouco tempo, disse ele ao seu companheiro de equipe, sentindo que isso os ajudaria. O outro demônio ali relaxou um pouco e disse, Artrel, se isso nos levar a uma das singularidades, todos nós ganharemos muito com o Imperador Demônio quando ele despertar. Aquela alma divina transcendente sorriu, concordando. Mas vamos com calma. A atividade dos malditos membros da Igreja Serafim aumentou muito neste estado ultimamente. Há notícias de que um híbrido surgiu, e eles estão caçando essa abominação. Ah? Um híbrido? Os 2 exclamaram quase ao mesmo tempo. Eles geralmente estavam focados no trabalho relacionado à investigação das singularidades, então ficar algumas semanas atrasado em outros assuntos não era incomum. Um deles disse, é terrível ouvir isso. Mas embora mais especialistas da igreja estejam de olho nesta região, eles estão mais focados no maldito híbrido, não em nós. Então vamos deixá-los eliminar essa aberração enquanto coletamos mais uma singularidade para nosso líder. Ao ouvir isso, um dos guardas de nível 20 daquele demônio de nível 18 cerrou os punhos e pensou, se conseguirmos essa singularidade, será a terceira que o líder supremo terá. Estaremos na metade do caminho para o despertar. O que você vai fazer agora? Voltar para a Ilha Demoníaca? Recentemente, alguns dos nossos enviados na região sul foram eliminados. Por que você não se muda para lá para fortalecer nossa busca na área? Perguntou o mais forte ali, de nível 21, a esse indivíduo de nível 18. Região sul? Tenho ordens para trabalhar na região norte. A menos que o comando na Ilha Demoníaca envie ordens diferentes, continuarei na área fazendo o que me foi ordenado. Que pena! De qualquer forma, em breve receberemos um novo comunicado da sede. Talvez haja novas ordens para você. É mesmo? Vou esperar então. Enquanto conversavam naquela tenda, um grupo os observava perto do acampamento. A 9 quilômetros de distância, um jovem de cabelos negros olhava para aquela cabana, com os olhos brilhando enquanto via através da vegetação. Eles estão logo à frente. Há 6 demônios, uma alma divina transcendente, um santo da origem, 3 santos celestiais e um santo supremo. Não há mais ninguém por perto, disse um jovem de cabelos negros ao resto do grupo. Imediatamente após ouvir isso, as 6 pessoas ao redor dele, olhando ao redor, viraram seus rostos para Lotur, um tanto chocadas com o número de demônios de alto nível ao redor. Um santo supremo? Sebastian olhou para Lotur e questionou, sentindo que suas chances seriam muito menores se esse fosse o caso. A mulher do grupo então perguntou a Lotur, Liam, você consegue avaliar a qualidade da linhagem deles? Um dos velhos viu a expressão amarga no rosto de Lotur e disse, rapaz, é muito simples identificar a linhagem deles pela aparência. Quanto mais humanoide e menos caótico for o comportamento e a própria flutuação espiritual, melhor será a qualidade da linhagem do demônio. Ouvindo isso, Lotur respondeu rapidamente à pergunta da mulher. Acredito que existam 2 demônios monarcas, e todos os outros são generais.
Quem são eles? Perguntou um homem. O mais forte e o mais fraco, disse Lotur, sabendo que isso era um problema. Quando ele formou um osso da alma, certamente não seria ruim se o mais forte fosse um demônio que tivesse alcançado o nível de cultivo 21. Isso tornaria seu osso de grau ouro, talvez até quase platina. Mas enquanto ele não fosse morto, seria muito mais complicado derrotá-lo, justamente por causa de sua hierarquia dentro do mundo demoníaco. Todos no grupo ficaram ainda mais sérios, imaginando o que fazer a respeito. Se continuarmos, há uma grande chance de que pelo menos metade do grupo morra ao confrontar esses demônios. O terceiro mais forte do grupo foi direto ao ponto. Mas em troca, aqueles de nós que sobreviverem podem ter 6 novas possibilidades, 2 delas sendo ossos de alma de demônios monarcas, acrescentou. Além disso, seríamos capazes de impedir os planos dessas criaturas e proteger inúmeras vidas. Sebastian cerrou os punhos e disse, não sei o que vocês pensam, mas estou disposto a continuar. Além disso, se eu morrer, quero que vocês, meus amigos, fiquem com os ossos da minha alma. Capítulo 720. Ataque surpresa. Todos eles perderam pelo menos uma pessoa para os malditos demônios e se tornaram tão fortes por causa do desejo de vingança. Eles passaram por inúmeros problemas em suas vidas, desistiram de muitas coisas e fizeram muitos sacrifícios para chegar onde estavam. Tudo para eliminar as criaturas que mais de uma vez os vitimaram. Morrer nas mãos de um demônio era terrível, mas ver alguém importante para você ser devorado vivo por um demônio era muito pior. A pessoa que morreu assim sofreu, mas, eventualmente, seu sofrimento chegaria ao fim com a morte. O mesmo não acontecia com as testemunhas de tais tragédias. Eles carregaram essas memórias horríveis pelo resto de suas vidas e sofreram mesmo quando venceram. Nada poderia mudar o que já havia acontecido. Então muitos desses homens continuaram a sentir dor até o dia de suas mortes. Mas eles também não queriam morrer nas mãos dessas criaturas. Queriam matar o máximo possível delas e, um dia, morrer de causas naturais. O propósito de vida deles era eliminar demônios, então morrer nas mãos deles seria muito triste para todos eles. Mas logo mais um concordou com a determinação de Sebastian. O mesmo para mim. Sinceramente não quero morrer, nem absorver os ossos de nenhum de vocês, meus amigos. Mas raramente temos a chance de conhecer um grupo tão forte quanto este. Hoje podemos fazer história e atrapalhar muitos dos planos dos demônios. Então, estou disposto a arriscar e deixar meus ossos para os sobreviventes, caso eu morra em combate, disse o terceiro mais forte do grupo com um sorriso no rosto. Lotur não disse nada, vendo que aqueles homens não cederiam ao medo da morte. Eles não desistiriam, então ele já estava se preparando para fazer o possível para eliminar aquelas criaturas. Depois que mais 2 deles concordaram em continuar, ele disse, eu tenho um plano. Se funcionar, podemos enfraquecer este santo supremo, mas você precisa confiar em mim. Todos olharam para Lotur, imaginando como o mais fraco deles poderia ter algo em mente para o inimigo mais terrível de todos. O que você tem em mente, Lian? Lotur disse, você terá que confiar em mim. Não posso te dizer, mas eu darei o primeiro golpe. O que você precisa fazer é focar, desde o início do combate, neste demônio mais forte e impedi-lo de se esquivar do meu ataque. Depois disso, podemos nos separar para enfrentar os outros oponentes. Eu posso cuidar desse demônio divino da alma transcendente, e você pode cuidar dos outros. Quem derrotar o oponente deve se unir para eliminar aquele que tiver mais vantagem sobre nossos aliados. Assim, acredito que nossa taxa de sobrevivência será maior. Você não vai nos dar os detalhes? Perguntou o segundo mais forte do grupo. Então por que arriscaríamos com o seu plano? Lotur olhou para aquela pessoa e disse com sinceridade, pois eu sou o único que correrá o risco de fazer isso. Você só fará o ataque inicial focado neste demônio. A mulher olhou para Lotur com os olhos semicerrados e perguntou, por que você quer arriscar? Eu quero os ossos daqueles demônios. Lotur sorriu para ela. Em particular, eu quero o osso daquele demônio santo supremo. Então estou disposto a arriscar minha vida para desferir um golpe fatal nele. E você consegue fazer isso, Lian? Sebastian olhou para ele mais atentamente, duvidando. Eu consigo, se ele não desviar. Se desviar, não posso garantir nada. Sebastian ficou em silêncio por um momento e então disse, muito bem, eu prometi que você poderia escolher um dos ossos para se juntar ao grupo. Mas se você desferir um golpe que enfraqueça este demônio, dou minha palavra de que não o impedirei de pegar o osso dele. Se o osso dele não for compatível com o seu, você pode pegar o osso do demônio mais fraco. O que você acha disso? Lotur sorriu. Por mim, tudo bem. Ninguém questionou a decisão de Sebastian, e um deles perguntou, então, como começamos? Vamos nos mover e atacar sem hesitar, disse Sebastian, olhando para cada uma dessas pessoas e acenando com a cabeça confiantemente. Vamos matar esses desgraçados. Dito isso, eles manipularam o espaço, desaparecendo da área e voando em direção à cabana onde os inimigos estavam. Estavam a uma distância muito curta desses demônios. Quando essas criaturas sentiram que alguém havia invadido seu espaço de influência, o grupo estava praticamente no acampamento. Ao chegarem naquele local, os 6 membros da igreja Serafim deixaram o vácuo do espaço já atacando, direcionando seus ataques para onde estava o inimigo de nível 21. Ataque inimigo! Malditos caçadores de demônios! Os demônios naquela tenda e também aquele que observava a área notaram os inimigos e prontamente mudaram suas expressões, levantando-se de onde estavam para se preparar para uma luta mortal. Todos os inimigos eram guerreiros poderosos para os padrões da igreja, então, mesmo que ele tivesse suas vantagens, esses demônios não subestimariam esses humanos. Enquanto faziam isso, os mais talentosos estreitaram os olhos e fizeram expressões feias.
Eles estavam agindo neste lugar há séculos, mas de repente foram encontrados hoje. Como isso foi possível? Somente os demônios de mais alta patente que atuavam no norte de Concórdia sabiam da existência deste lugar, e eles não realizavam operações na área para não chamar atenção. Pensando bem, os dois monarcas sentiram que havia um problema muito grande. Talvez um novo especialista da igreja pudesse encontrá-los. Droga! Temos que matar todos eles ou nossos planos podem ser mais prejudicados do que imaginávamos, disse o demônio mais fraco enquanto saltava da cabana para se esquivar dos ataques inimigos. Mas os ataques estavam concentrados nos mais fortes, e esse demônio prontamente percebeu isso, notando que estava com espaço limitado para agir. Os condenados estão tentando me matar? Exclamou ele com raiva, sentindo vontade de esmagar aquelas pessoas e beber seu sangue para mostrar-lhes o seu lugar. Como ousavam ameaçá-lo sem ao menos trazer um esquadrão de caçadores de demônios do grupo fantasma? Isso era um desrespeito à sua figura. Mas cada um dos ataques desses caçadores de demônios era mortal ou pelo menos poderia ferir seriamente essas criaturas. Então esse demônio mais forte não estava disposto a enfrentá-los casualmente. Ele ativou sua habilidade e contra-atacou, fazendo com que os ventos nos arredores ficassem mais fortes, fazendo parecer que uma tempestade iria surgir ali. Logo elas pareciam mais lâminas afiadas do que qualquer outra coisa, destruindo toda a cabana e rebatendo os golpes dos inimigos. Enquanto sustentava esse contra-ataque inicial, de repente, o demônio de nível 21 sentiu alguém se aproximando atrás dele e franziu a testa. Tem mais um? Nesse instante, Lotur apareceu segurando a foice das trevas enquanto tinha sua técnica onipotência ativada e suas chamas negras cobrindo parte de sua arma. Morrer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.